Longos dias e belas noites, ouvintes do Redrum Podcast. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. E hoje, esse episódio tá especial demais, daqueles que eu esperei muito para gravar. Vamos mergulhar nesse universo sombrio de ninguém menos que Stephen King, mais especificamente sobre suas adaptações, obras cinematográficas, né? O mestre do terror e um dos maiores escritores de todos os tempos. O Redrum, ele tem esse nome justamente em homenagem ao mestre, em homenagem a um livro dele chamado O Iluminado, que também tem, enfim, adaptações. E eu não estou sozinho. Hoje comigo está um convidado que, assim, dispensa apresentações, o criador da página Stephen King BR, também do site, o maior porta-voz brasileiro sobre o autor que a gente tem aqui. E eu estou muito feliz que ele topou participar com a gente para conversar sobre essas adaptações, esses filmes. Seja muito bem-vinda, Dilton. Por favor, se apresente para os ouvintes. Olá, Bruno. Olá, ouvintes do Redrum. Olá, leitores fiéis. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui, por poder falar um pouquinho mais sobre Stephen King, sobre as adaptações de Stephen King que a gente mais gosta. É sempre um prazer falar sobre ele. Tá chegando o aniversário dele, né? Provavelmente, né, quando esse episódio for publicado, já será na data de aniversário dele, creio eu. Então Sim, a gente vai comemorar em grande estilo, falando aí sobre as adaptações dele. E novamente, muito obrigado pelo convite, Bruno. Fico lisonjeado e muito feliz de estar aqui para a gente falar sobre Stephen King. é isso aí, isso aí. É, Hoje, cada um de nós escolheu 4 obras do King que foram adaptadas para o cinema ou para a TV. Eh, Também não necessariamente são obras que foram adaptadas, podem ser roteiros originais. Na nossa listinha aqui a gente vai falar cada um, assim por diante, né? Enfim, para trazer essa alternância para vocês. Vamos trazer algumas curiosidades, opiniões e discutir por que essas histórias funcionam ou se elas não funcionam, sei lá, em algum momento delas, né, fora dos livros, mas, antes de começarmos a lista, eu acho legal a gente destacar uma coisa, né, o King, ele é de longe o autor mais adaptado da história do cinema e da TV. São mais de 80 produções entre filmes, minisséries e até roteiros originais que ele escreveu direto pra tela. Então escolher 4 é uma missão difícil. Foi difícil, né, Edilton, escolher Ex- 4 especificamente. Extremamente difícil, até porque a listinha tá sempre mudando, né? Sempre que sai uma adaptação nova, a gente corre o risco de mudar essa lista. Eu sou suspeito Sempre. para falar, porque como a gente já conversou antes, né? Eu gosto, por mais que a maioria das adaptações não façam jus aos livros, eu gosto da maioria delas, até das do Mick Garris, que é um cara bem Não, polêmico aí com relação à qualidade das adaptações, eu gosto bastante. Então foi difícil, foi muito difícil fazer essa lista. sim, verdade. E é curioso, né, varia muito. A gente tem desde clássicos absolutos do terror e do suspense, até Sim. filmes que o próprio King odiou, e também filmes que não são de terror ou suspense, né. Uhum. E, enfim, isso tudo ajuda a manter a obra dele viva, né. Tem muito filme que conseguiu, de certa forma, alavancar, seus originais, né, depois de terem saído, algo do tipo. Sim, sim. Eu costumo até falar que na verdade isso é um fato, né? O King, ele, boa parte do sucesso dele, ele deve principalmente ao cinema, né? Lá no Uhum, início da carreira dele, quando o Brian De Palma fez Carrie, alavancou a carreira dele, ajudou ele a se tornar o escritor de sucesso que ele era. Não que Carrie já não vendesse bem antes, vendia bem, sim, bem antes. Mas depois do filme, obviamente, virou um boom, estourou, fez um sucesso danado, e aí ele teve a sorte gigantesca de pegar diretores muito bons no início da carreira dele, né, que uhum, adaptaram os livros dele. Em seguida veio o Stanley Kubrick, né, com o Iluminado, que também, né, fez um baita filme. Muitos não gostam, o próprio Stephen King não gosta, né, mas ele sim, teve sucesso de pegar bons diretores lá no início que ajudaram ele a alavancar a carreira. E a própria escrita dele é uma escrita bastante cinematográfica, né? é, A galera que lê, que conhece a obra, sabe como é que é. E a relação dele com o cinema sempre foi muito próxima. Ele já escreveu livros sobre isso, né? Quando ele fez sim, Dança Dança Macabra, Macabra. né? Então, a relação dele com o cinema é muito próxima. Falar de Stephen King e não falar de cinema é impossível. E sem contar que
Ele já foi diretor, né, eu posso estar errado aqui, mas eu acho que ele foi diretor de só um filme, não é isso? Que foi Sim, o Maximum Overdrive, o Comboio do é. Terror. Só um já bastou pra ele, né? Ele mesmo fala que nunca mais quer passar pela experiência, porque Cara, eu até gosto ele considera o filme ruim. cara, mas eu gosto desse filme, eu gosto como realmente parece que eu tô lendo um livro do King com todos os personagens extravagantes, assim, sabe, do interior, Sim. enfim, do Texas ali, personalidades muito, sabe, fortes. O fato de serem caminhões assassinos, né, é muito do cabeção do King, velho. Eu costumo até brincar, as pessoas falam assim que eu costumo até dizer que o King ele não tem enredos bons, ele tem personagens muito bons, porque se a gente for parar para analisar as sinopses, né, dos livros dos filmes ou dos livros deles, né, a gente vai perceber uma coisa muito estranha, porque, por exemplo, Iluminado, hotel mal assombrado que mata pessoas. Sim. Christine, um carro mal assombrado que mata pessoas. É, Carrie, uma garota com poderes telecinéticos que mata pessoas. Mas os livros dele não são, os livros, os filmes dele não são sobre isso, né? Carrie sim, é um livro e um filme que aborda questões sobre bullying, preconceito, a vida acadêmica dos jovens. O sim, Iluminado foca em questões sobre alcoolismo, né, coisas nesse sentido. Tem muito mais do que aquela superficialidade que a gente está acostumado a ver geralmente nas obras. Mas sim, os filmes dele, alguns filmes dele também conseguem trazer isso. Não foi tanto assim o caso de Maximum Overdrive, né, na minha opinião, mas até os filmes dele que não trazem isso, eu costumo gostar porque eles abordam uma fase do King que era uma fase muito despreocupada, o início da sim. carreira dele. Né? Se a gente pegar os filmes que adaptaram Sombras da Noite, por exemplo, né, que foi o primeiro livro de contos dele, a gente vai ver que aquele livro teve ótimas adaptações. Teve As Crianças do Milharal, que virou Colheita Maldita, Sim, né? Recentemente teve o Macaco também, que foi adaptado. Apesar que o Macaco eu acho que é de Tripulação do Esqueleto, se eu não me engano. É de outro livro. Mas a pegada, a vibe dele é a mesma, dessas adaptações despreocupadas, que muita gente acha que são podreiras e tudo mais. uhum, Que também tem o seu charme, né, no universo dos filmes de terror. sim, verdade. Eu queria perguntar pra você, antes de perguntar, eu queria falar que, eh, tanto Iluminado, enfim, como eu acho que o outros livros dele, principalmente por abordarem esses temas mais sensíveis, acho que refletem muito também a vida do King, né, ele se coloca muito dentro dos livros dele, né. Sim, bastante. A maioria dos livros dele, talvez, eu não diria a maioria, mas acho que jogando por cima, por alto, tem uns 70, 60% dos livros dele, eu acredito que refletem bastante da personalidade e da vivência dele, né, como escritor, como ser humano. Uhum, Se a gente for analisar as questões, o subtexto, né, o famoso subtexto que a gente sempre fala que é preciso ser levado em conta, a gente vai encontrar subtextos aí relacionados à vida dele no Iluminado, na sim, própria Carrie. Em Carrie, inclusive, ele se insere como um personagem, né, ele aparece em Carrie sim. como professor. Então, muitos livros dele são muito pessoais. Até os mais recentes mesmo. Eu lembro que nos últimos anos a gente teve um livro dele chamado Conto de Fadas. Ah, eu amo esse livro, E cara, tem. eu amo. A gente gravou um podcast pro canal do Felipe Barbosa, na época. Foi a discussão que a Sim, gente teve sobre o livro. E assim, as teorias que você consegue extrair desse livro sobre as simbologias, o radar, o que que ele quer dizer, né? O Charlie Reed, o nome do menino o sobrenome é Reed, leitor. uhum, Então, várias coisas que você consegue extrair do livro que estão ligadas diretamente à vida do King, né? Assim sim, como todo bom escritor, né? Eu acho que todo bom escritor, ele coloca muito da vida dele, ele escreve sobre aquilo que ele vive, né? Seja sim. através de simbologia, seja através de metáforas, ou então de maneira literal, como em alguns casos. Tem uma adaptação dele que eu, inclusive, esqueci de colocar na lista, que eu acho que eu vou até colocar agora, de surpresa, Pode colocar. que é uma adaptação chamada Janela Secreta com o Johnny Depp, que eu Hum, não sei se você já teve a oportunidade de assistir, mas ela é baseada num conto num conto chamado Janela Secreta, Jardim Secreto, de um livro chamado Depois da Meia-Noite,
que saiu no Brasil pela editora Francisco Alves, mas que atualmente ele está no meio daqueles livros raros que a Suma ainda não Eu republicou. sei. Que custam milhões de E dólares, milhões de reais. isso, exatamente. E todo mundo quer Depois da Meia-Noite, porque Depois da Meia-Noite tem 4 histórias nele. O King, a cada 5 ou 6 anos, mais ou menos, ele lança um livro, uma coletânea de novelas. Novelas ou contos, né? Se a gente pegar aí 5, 6 anos, a cada 5, 6 anos, mais ou menos. Por exemplo, Quatro Estações, Sim. que teve excelentes adaptações. A gente teve Escuridão Total Sem Estrelas, que tem aquele 1922 Que é a pela adaptação, Netflix. né. Gostei Sim, ficou muito bastante bom. dessa. E aí tem o Depois da Meia-Noite. O Depois da Meia-Noite tem 4 histórias. Tem o Cão da Polaroid, que nunca virou adaptação. Tem os Langoliers, que virou Fenda no Tempo, né? E tem o Janela Secreta, tem o Policial da Biblioteca e Janela Secreta, o Jardim Secreto, que virou uma adaptação com Johnny Depp. É muito boa essa adaptação e Eu ninguém vi fala aqui, sobre ela. 2007, não é? Isso. E 2004, quase mentira, 2004, 2004. foi uma época que o Johnny Depp já era famoso, mas ele ainda não era o Capitão Jack Sparrow, não tinha toda Uhum. aquela coisa, né, em cima dele. E essa adaptação é muito boa, é muito boa. É uma das adaptações, assim, menos faladas dele e é uma das mais interessantes, assim, dessa época, dessa safra. Depois Hum, eu entro em mais detalhes sobre ela, porque que eu pronto, gosto muito dela. perfeito, perfeito. Assim, eu falei 4 adaptações que a gente tem que escolher, mas, eh, pode ficar à vontade se tiver mais que você quer falar, enfim, podcast É porque aí a gente vai falando, vai lembrando, né, é, das outras. exatamente, a gente vai acabar lembrando, enfim. A gente pode até trazer aqui momentos, eh, as menções honrosas, né, enfim. Uhum. Legal, Eh é porque como o papo vai fluindo, aí vão surgindo novas Isso, lembranças. isso, exatamente, exatamente. Você falou no Macaco, eu lembrei que eu assisti o Macaco não tem muito tempo, assisti com minha namorada e, eh, eu acho que nossa reação foi muito mista, assim, sabe. Eu não gostei do Uhum. filme, eu não li o conto, acho que tá em Tripulação de Esqueletos, esse? Sim, sim. Tripulação de Tripulação dos Esqueletos. Caretos. Eu não li o conto, mas o filme em si eu não gostei, mas eu achei que ele tem aquela famosa despirocada, né, que Uhum, tem muito em alguns contos do King também, em alguns filmes. Eu ia perguntar se você já assistiu, se já gostou desse. uhum, A Vida de Chuck também, e se está com expectativas pra, a nova adaptação dele que vai sair agora de A Longa Marcha. uhum. Eu assisti o Macaco, não tem absolutamente quase nada praticamente a ver com o conto. Ele é bastante diferente do conto. Hum, Mas é um tipo de filme que é como você falou, é um filme despirocado no sentido de, eu acho que quando o diretor fez, ele pensou, vou colocar essa estética nesse filme e, né, seja o que Deus quiser, o famoso terrir, né? foi o Seja o famoso que Deus terrível. quiser. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, mas eu acho que ele meio que pensou assim. O conto ele não tem essa vibe de terrir, mas ele tem uma estética muito parecida com o filme. E o filme, embora ele não tenha sido fiel, ele conservou o espírito de algumas obras do King, dessas obras mais despreocupadas que ele Uhum. escrevia, principalmente dos primeiros contos que ele publicou em Sombras da Noite, por aí. Tem contos ali que eles têm sinopses que quase beiram um absurdo de tão despreocupadas que elas são. E eu acho que o filme pegou bem essa vibe. Eu não, as pessoas costumam dizer que gostam de adaptações fiéis. Eu gosto dependendo da adaptação, mas eu prefiro assistir uma adaptação que mantém a essência do, da história original, mas que Sim, tem uma cara nova, que tem uma pitada assim a mais do diretor. Porque como o sim, próprio King fala, se eu quiser assistir o conto, eu vou ler o conto, né? sim. Por exemplo, as adaptações do Mick Garris, que a gente comentou anteriormente. As adaptações do Mick Garris são literais. Se você assistir uma adaptação dele, é a mesma coisa que você tá lendo um livro do King. Né? Foi assim com Desespero, Dança da Morte, que ele fez, a minissérie de 94. Que mais? Ele fez muita coisa. Muita adaptação do King. Andando na Bala. Todas essas adaptações que ele fez são muito literais.
mas a maioria delas não é boa. Justamente porque faltou uma coisa autoral dele, no meu ponto de vista, né? O Garrett, ele tem dificuldade de colocar essa coisa autoral nos filmes dele. Você enxerga um filme dele como um filme genérico de terror, Uhum. né? Isso faltou também, por exemplo, recentemente naquela adaptação da Netflix, O Telefone do Seu Harrigan, que é muito boa, eu gostei Eu gostei bastante da bastante também. adaptação, mas também no meu ponto de vista faltou essa questão, como eu disse, da pitada a mais do diretor, de você ver um filme e pensar, bom, não é só uma adaptação do Stephen King, é um filme do diretor tal. Como, por exemplo, faz o Mick Garris, o Mick Garris não, perdão, o... Ah, gente, do Doutor Sono, fugiu a memória agora, o Mike Flanagan, O Mike né? Como Flanagan. faz o Mike Flanagan, como fez o próprio Stanley Kubrick, porque tem muita gente que não gosta do Iluminado como adaptação, mas como filme de terror a galera adora, né? Então eu Sim, costumo até dizer que eu gosto dele também como adaptação, justamente porque ele não se manteve fiel ao que o King escreveu e deu a versão dele, né, da história. sim. Mas Verdade, isso também verdade. é bastante relativo, né? Não que não existam adaptações que sejam fiéis às obras que não sejam boas. Frank Darabont tá aí para provar isso pra gente, né? Ele fez Espera de um Milagre, fez O Nevoeiro, fez Sonho de é, Liberdade. O Sonho de Liberdade, que estão aí entre as melhores adaptações do King e que são muito fiéis ao livro, né? E Conta excelentes Comigo, filmes, né? Excelentíssimos filmes. sim, né, A Espera de um, O Sonho de Liberdade até hoje é considerado, né, no É, no IMDb como IMDb, o melhor filme de todos os tempos. isso, verdade. E com razão, né? Enfim, Sim. é um puta filmão. A Vida de Chuck, eu assisti ele recentemente, adorei aquilo que o... Eu sou suspeito pra falar porque eu gosto pra caramba do Flanagan. Eu acho que ele é o novo Darabont do King, porque o Darabont só fez adaptações boas. O Flanagan, acho que ele meio que pegou o bastão aí, né? O Darabont passou o bastão pra ele, porque até agora ele só tem acertado. Inclusive, É, uma das adaptações que eu coloquei aqui na minha lista é dele, né? Que é Jogo Perigoso, que ele fez pra isso. Netflix. Jogo Perigoso, Doutor Sono ficou excelente. Ele é fã, né, do King. Ele é desde de moleque. O primeiro filme, eu descobri isso esses dias pra trás, assistindo o primeiro filme que ele fez oficialmente. No primeiro filme que ele fez, um dos personagens, numa determinada cena, tá lendo um quadrinho da Torre Negra. Então ele coloca Hum, pequenos easter eggs assim nos filmes dele, desde a primeira obra que ele fez, mesmo que não tivesse nenhuma relação com o King. Então, sim, é, eu tenho uma camiseta escrito em Flanagan we trust, né? No Flanagan nós confiamos. A isso. galera tá enchendo a paciência dele para fazer a Torre Negra e nós estamos aí na expectativa. Mas eu É gostei bastante de A Vida de Chuck. a vida de Achei, Chuck. achei que É, ele adaptou bem, deu a pitada dele né, de autoria. Um bom filme. eu fiquei. Eu tô meio perdido. O. Essa. Tá tendo essa suposta nova adaptação, né, de Torre Negra. E eu tô muito na dúvida. Eu fiquei muito na dúvida porque eu vi coisas por cima, assim, né, de quem seria o possível diretor, se seria o Mike Flanagan Uhum. ou se seria o Darabont. Tem alguma coisa ainda, enfim, exata, certa sobre isso ou tá tudo por cima, É, assim, que você saiba? é porque assim, a torre, a vida da torre nas adaptações é muito complexa. A gente teve aquele filme esquisito de 2017, né? Esquisitíssimo, esquisitíssimo. Que para mim a única coisa legal daquele filme foi o Idris Elba como o Roland. Eu adorei ele como pistoleiro. Ele, como Ronde, é maravilhoso, né, cara? Fantástico, Muito bom, fantástico. ficou Ele, muito ele bom. tem alma de pistoleiro naquele filme. Tem. Mas aí depois a gente teve uma série que foi gravado o episódio piloto pra Amazon, né? Teve o próprio diretor chegou a divulgar os roteiros dos dois primeiros episódios. A gente chegou até a traduzir esses roteiros. E foi feito um primeiro episódio, só que a Amazon não considerou, na época, que estava, digamos assim, nos padrões de qualidade da, Uhum, da Amazon. E aí acabou que eles engavetaram o projeto, não passou. Graças a Deus também, porque aparentemente eu não cheguei a ver, porque é muito difícil ter acesso a esse material, mas eu vi cenas, prints, né, da adaptação e tudo mais. sim. Não me pareceu que era realmente promissora.
Mas aí a última notícia que a gente tem é que o Flanagan tá com os direitos, né? Que o King vendeu os direitos para ele por US$ 19, um valor simbólico lá, Sim, para ele poder trabalhar na adaptação. E ele tá trabalhando nessa adaptação em off, né? Digamos assim, há muito tempo já. Tá trabalhando em roteiro, essas coisas assim, mas oficialmente como produção ainda não começou. Não tem fase de pré-produção, nem produção, nem nada. Na verdade, tem fase de pré-produção porque ele já vem trabalhando, né? Nisso há muito sim. tempo. Mas como produção mesmo, não começou. Ele tá gravando agora Carrie, a série que ele tá fazendo pra Amazon também da Carrie. Ele tá envolvido Hum, nesse projeto. vai Mas ter a outro, torre, né? Outro já. sim. Sim, sai ano que vem, se eu não me engano. É uma Eu, série de, acho que 10, 8 ou 10 episódios, uma coisa assim. aí eu sempre fico com o pé na mão quando falam que vão adaptar, sabe, Uhum. li livros ou contos do King, enfim, parece ser muito 880, sabe, mas no geral eu sempre costumo gostar, enfim, mesmo sendo muito diferente da obra original ou não, acho que for Uhum. mesmo nessa mesma linha que você vai, que você falou que geralmente gosta das adaptações, mesmo não sendo tão fiéis ou algo do tipo, né. É porque assim, eu acho que é uma coisa que a galera peca nesse sentido. Não vá assistir uma adaptação com expectativas, Uhum, porque as suas expectativas nunca vão ser alcançadas. Né? Você sim. sempre vai achar que tinha que ser de uma determinada forma e tudo mais. Então, quando a gente vai com a expectativa muito alta, geralmente isso não é alcançado. Por isso que eu prefiro ir com as expectativas baixas. Por exemplo, eu não tô colocando muita fé em Bem-vindos a Derry, que vai sair agora pela Sim, HBO esse mês que vem agora. Eu não acho que vai ser uma boa adaptação, mas estou torcendo para estar errado, né? No caso de Carrie, eu confio bastante no trabalho do Flanagan, porque até agora ele só acertou. é. Né, ele fez essas adaptações do Doutor Sono, Jogo Perigoso, agora a Vida de Chuck, que está sendo muito bem, né, avaliado, e tanto pelo público quanto pela crítica. E ele fez uma adaptação indireta também do King, que é uma minissérie que ele fez, que é Missa da Meia-Noite. Não sei se você já chegou a assistir. É a série da Netflix, não é? Eu ainda não vi. Isso. Ainda não vi, mas Missa, tá na lista. Missa da Meia-Noite é praticamente uma adaptação de um livro chamado Revival dele. Sim, Porque tem muitos Revival. elementos de Revival ali que ele tinha pretensões para fazer a série de Revival, para adaptar Revival, mas eu não sei por que Cargas d'Água não aconteceu. E aí ele fez Missa Depois da Meia-Noite, que tem muitos elementos ali que são muito parecidos com Revival, Cara, e é e bem Revival interessante também. Revival é um livro pesado, né, cara? Eu lembro Muito. de achar muito pesado aquilo, Jesus Cristo. Mas um livraço também, um livraço Sim, também. sim. E a Longa Marcha tá ansioso por esse? Tô bastante. Eu não estava até um tempo atrás, antes de ver trailer, antes de assistir, né, algumas ceninhas que estão rolando aí, porque assim, é o tipo de filme que a premissa dele na verdade, a maioria dos filmes das adaptações do King, elas têm premissas que elas estão numa linha tênue entre ficar muito bom e ficar ridículo, Uhum. né, se a gente parar pra pensar, porque é uma premissa extremamente simples, um monte de garoto numa caminhada onde eles não podem parar, quem parar morre, né? Sim. Então é uma premissa relativamente simples. Como é que eu vou colocar isso num filme pra poder, né, ser o diferencial e tudo mais? O Manter a próprio atenção do público, né, porque a isso, pessoa lê a sinopse e fala: "Porque eu quero ver um monte de gente caminhando". isso, né? Aí eu vi o trailer. Porque, assim, uma coisa é você ler o livro, né? No livro ele tem artifícios e Sim, tudo mais, mas nem tudo que fica bem num livro fica bem numa adaptação, fica bem na tela, né? Eu sim. nunca vou esquecer a vez que eu assisti X-Men pela primeira vez, o primeiro X-Men, bem antigo, né? Eu sempre uso isso como exemplo, porque eu assisti a primeira vez não me lembro o nome do diretor, mas eu sei que foi o mesmo que fez Superman Returns. Eu sei que eu assisti o filme e pensei, peraí, cadê a roupa colorida dos X-Men? Cadê o Wolverine de Cadê o amarelo, Wolverine de né? amarelo? Todo mundo vestindo aquele colante preto e tudo mais. Mas aí depois eu fui pensar, cara, pra época, né, finalzinho dos anos 1990, início dos anos 2000, pra época, colocar um colante amarelo numa pessoa, eu não sei se ficaria tão legal. Assim, eu acho que a estética da época não tinha muito essa coisa de colorir e tudo mais, por isso que eles optaram pela Verdade. a roupa
né, de cor e tudo mais, e no final das contas ficou muito melhor. Eu acho que se tivessem feito colantes coloridos na época ia ficar um pouco ridículo. Hoje não, hoje em dia a estética funciona, mas Sim. na época eu acho que não teria funcionado. Então a literatura também tem disso, tem coisas que funcionam muito bem nos livros e tem coisas que não funcionam no filme. Por exemplo, no Longa Marcha. No Longa Marcha, eles mudaram o final do filme. Eu não Hum, assisti ainda, mas tem um colega nosso, que é o Luiz, ele é inclusive um dos admins da página, né? sim, Um dos. Porque somos eu, o Luiz, a Alana e o Yuri, né? Só que o Luiz ele não mora no Brasil, ele mora na Alemanha. Então ele assistiu uma exibição lá de A Longa Marcha. E ele confirmou, ó, o final foi alterado, a galera mudou o final, porque o final do livro ele é bem mais simbólico, é um final meio que sim, aberto e tudo mais. sim. E aí ele já falou, ó, o final do livro, não, do filme não vai ser o mesmo. Então tem essas coisas que elas precisam às vezes ser alteradas, porque pode ser que funcionem bem no livro, mas que na prática, no cinema, que é outra mídia, não funcionam tão bem. Então eu comecei a botar fé na Longa Marcha depois que eu vi o segundo trailer. Primeiro trailer nem tanto, mas quando eu vi o segundo, tem uma cena de um personagem lá, né, sendo eliminado e tudo mais. Falei, ah, agora sim. Agora eu botei fé nessa Eu, adaptação. eu não E sei aí eu tô se com boas expectativas. eu não sei se é real, tá? Mas eu acho que eu vi algo sobre o King ter falado que a única exigência dele para o filme seria que as cenas de morte Isso. acontecessem, não foi? Enfim, estivessem em tela. Isso, que fossem gráficas, né, que fossem mostrados, os tiros fossem mostrados, né, Sim, matando as isso, pessoas. isso. Sim, ele deu entrevista onde ele falou isso, ele comentou que essa foi a única exigência que ele fez para adaptarem o filme. Perfeito, perfeito. Mas, enfim, eh, vamos começar agora, né, Aí, e nossa tem, lista. desculpa interrompendo, Pode mas tem, falar, pode falar. e tem outra adaptação vindo também no final do ano dele, né, que é o Concorrente, O Concorrente, verdade, né, verdade. Eu que não li ainda o livro, também tô botando muita fé nela, eu acho que vai ser uma adaptação boa. Melhor do que a verdade. do Schwarzenegger, com certeza. Schwarzenegger, ele foi um ícone pro tempo dele, cara. Foi, com certeza. Mas, enfim, pode começar primeiro os convidados, pode começar, Edilton, com sua primeira adaptação ou, A enfim, minha original, listinha, com sua eu, listinha. eu vou começar com a última que eu tinha colocado na lista, mas eu vou começar por ela, porque ela é muito especial pra mim, porque foi com essa adaptação que eu descobri quem era Stephen King, na verdade, Hum, que é Fenda no Tempo. É, se eu não me engano, no Brasil o nome é isso, Fenda no é Tempo, Fenda no Tempo aqui no Brasil mesmo. que ela é baseada num conto do livro, daquele livro que a gente falou anteriormente, o Depois da Meia-Noite. Ela é Sim, baseada num conto chamado Os Langoliers. isso. E ela conta a história de um grupo de pessoas que está fazendo uma viagem, né, de avião e tal. E aí eles dormem. E aí, quando eles acordam, todas as outras pessoas que estavam no avião acordadas, elas sumiram, elas desaparecem misteriosamente. E só sobram eles no avião. Inclusive o piloto e o copiloto, que também estavam no avião, eles desaparecem. O avião, eles descobrem, eles arrombam a porta e descobrem que o avião estava no piloto automático. E aí a missão deles é conseguir pousar esse avião e descobrir o que é que houve. Para sorte deles, né? Eles têm um piloto de avião também que estava viajando, né, para verificar as coisas relacionadas ao velório da ex-esposa dele que tinha falecido. E aí ele Sim, estava viajando nesse avião também. E aí ele pousa o avião. E aí quando ele pousa o avião, eles descobrem que, na verdade, não são só as pessoas do avião que desapareceram, mas sim todas as outras pessoas do mundo desapareceram, né? E aí sim. eu não vou entrar em mais detalhes para não dar spoiler pra galera, porque se a galera quiser assistir, né, você consegue assistir ela. Hoje em dia é muito difícil achar ela oficialmente para assistir, DVD, streaming, mas você consegue achar ela completa no YouTube, Eu né? vi que tinha no YouTube completinho, umas 3 Tem, horinhas. 3 horas, 3, 4 horas mais ou menos. Eu acho essa série fantástica, assim, essa minissérie fantástica, porque, assim, ela é datada, ela tem efeitos especiais horríveis, até pra época, talvez, eles não fossem muito bons, questões orçamentárias e tudo mais, né, foi uma série feita direto pra TV,
Mas eu gosto muito dela porque eu lembro perfeitamente que foi através dela que eu conheci o trabalho do King. Eu assisti ela na época que passou no Brasil, passou na Record ainda. A Record ainda passava muitos filmes do Stephen King na época. Tempestade do Século, eu assisti na Record também. Então eles Aham. passavam muitos filmes do King. E aí eu vi aquele filme e falei, cara, que interessante. Quem que é esse tal desse Stephen King? Eu tinha o quê? 16 anos, Vou procurar, né? 15, 16 anos na época, aí eu falei, vou procurar. Só que assim, a gente tá falando de 1995, 1996. Internet no Brasil praticamente não existia, só É, veio se verdade. popularizar no final dos anos 90, né, internet, início dos anos 2000. Então a internet não existia, então eu tive que dar meus pulos. E eu saí procurando. Aí eu descobri que ele não era um diretor, eu descobri que ele era um escritor. Aí eu falei, agora eu tenho que ler tudo que esse cara escreveu, né? Aí eu comecei, aqui em Goiânia, a gente tem uma rua chamada Rua 4. Essa Rua 4 é a Rua dos Sebos, né? Das livrarias de livros Pô, usados. que da hora. Aí sempre que a gente quer comprar livros usados, assim, vai lá na Rua 4, que aí tem várias, dezenas de sebos lá na Rua 4. E aí eu saio pesquisando na Rua 4 quais os livros desse tal de Stephen King e tal, tal. Aí o primeiro livro que eu peguei, nunca vou esquecer, foi O Cemitério. E aí, a partir de então, eu não parei mais, né? O Cemitério. Não, minto, na verdade foi Carrie, o primeiro livro que eu li. Na época eu detestei Carrie. Achei horrível. Ó, o primeiro livro que você leu e o primeiro livro que o King publicou, né? Publicou. Aí, na época, eu não tinha maturidade necessária para entender a obra ainda e tal, então eu não gostei. Mas depois das releituras que eu fiz e tudo mais, eu gostei tanto que o meu trabalho de conclusão de curso na universidade foi sobre Carrie, né? Então, Perfeito. gostei bastante. E foi através dos Langoliers que eu soube, né, de King. Então é uma adaptação muito especial para mim. Como eu disse, não é um primor de história, inclusive merece um remake com efeitos especiais mais decentes, mas não é um primor de produção, mas de história ela é fantástica. O roteiro dela é muito bom. É uma história que te prende do início ao fim. Você começa a minissérie achando que eles estão falando de uma coisa, mas e depois vem o plot twist, você descobre que é outra. E aí vem a resolução do conflito que você não sabe como que vai acontecer, porque alguns têm que morrer para isso acontecer. Enfim, é muito boa e é muito difícil explicar por que que é boa. Mas eu gosto bastante. Eu tenho um carinho afetivo por essa adaptação e também um carinho no sentido de achar ela que ela tem um bom roteiro. O roteiro Perfeito. salva muito essa adaptação. Talvez as atuações não sejam as melhores, embora a gente tenha boas atuações, e talvez os efeitos especiais também estejam longe de ser os melhores, mas o roteiro ele salva bastante essa adaptação. Por isso que eu coloco ela no primeiro lugar aí da minha listinha. Perfeito, perfeito. Fica aí já a primeira dica. É Uma Fenda no Tempo. Tem no YouTube, né? Então, Tem assista. na Darkflix Na também. Eu, Darkflix, verdade, eu verdade. acho eu acho que a maioria das adaptações do King elas estão lá na Darkflix. Sim, sim, verdade, verdade. Bom, e aí, seguindo essa mesma linha que você falou aí de Uma Fenda no Tempo ter sido o filme, a série que, enfim, transformou sua vida no sentido de trazer o King para sua vida, eu vou falar sobre o Nevoeiro, que teve esse mesmo papel na minha vida, que também é do Frank Darabont, né, inclusive. Não, não que Uma Fenda no Tempo seja, mas enfim, porque a gente já comentou aqui e tal. E aí, o Nevoeiro, eu me lembro de estar assistindo, enfim, já tinha essa mania de assistir muitos filmes e tal e tudo mais. Eu não lia livro, isso foi, eu acho que antes da pandemia, assim, quase pra pandemia explodir, sabe? E aí eu terminei de assistir esse filme e eu falei, meu Deus do céu, que porra é essa? Porque isso daqui não existe, cara. Isso Filmaço. daqui não existe, cara. Aquele plot, Edilton do céu, eu falei, Jesus Cristo. Eu acho que eu fiquei o resto da noite toda olhando pro teto e falando, não é possível. Cara, era só mais alguns Um, minutinhos, sabe? um dos raros casos onde o final do livro É é melhor do diferente, que o né? final. O final do filme é É melhor do que o final melhor. do livro. Melhor, Cara, muito melhor. cara, e aí eu vi que era baseado numa novela do Stephen King, e aí eu falei, meu Deus do céu, eu preciso ler o que esse cara escreve, né? E aí eu falei com uma amiga minha que, enfim, já lia livros do King, eu falei, amiga, quem é esse cara?
quem é esse homem que escreveu isso, e aí eu preciso ler, e aí eu sei que eu não lia, eu não tinha o costume, o hábito de ler, mas eu fui na Amazon, comprei 3 livros dele direto, eu comprei Joyland, comprei Salem e comprei o Iluminado. E aí eu falei Só a, bem assim, só a nata também, né? só a Pegou. nata, a nata. E aí eu falei: "Caraca, vou começar a ler". E aí eu comecei por Joyland, né, Joyland, enfim, não é um filme, quer dizer, um livro, no sentido do nevoeiro, com plot Uhum. twists ou coisas do tipo, mas ter lido Joyland já foi uma experiência maravilhosa, e aí eu não consegui parar. Comecei a ler, E comecei a ler. Joyland é um dos mais queridos, assim, dos mais relativamente recentes dele, ele é um dos mais queridos. Sempre que a gente fala sobre ele, a galera comenta: "Poxa, eu gosto demais desse livro e tudo mais". É um livro que é pouco falado, que é pouco comentado entre o pessoal, mas É, ele é muito bom e tal. A verdade, galera ele é sempre muito elogia bom. bastante ele. Ele é muito íntimo, eu acho que o pessoal gosta muito, ainda mais quem não é tão fã de terror assim, gosta muito mais de Joyland, porque ele não tem esse teor mais sinistro Sim, que alguns outros livros dele têm, né, enfim. isso. E aí o Nevoeiro é isso, Nevoeiro, assim, uma breve sinopse pra vocês que talvez não conheçam, vão assistir porque é muito bom. Depois de uma forte tempestade que acontece e causa danos na casa do David Bratton. Inclusive, é muito bom os easter eggs dessa cena, porque no quarto aparece um pôster enorme de O Enigma de Outro Mundo, aí tem um Uhum. pôster também de O Pistoleiro, né, enfim, a Torre Isso. Negra, é bem da hora. E aí o David e o seu filho vão até a cidade para conseguir alguns alimentos, né, e suprimentos, mas chega uma névoa e eles estão presos dentro desse mercado com outras pessoas e as pessoas não podem sair porque se elas saírem, elas serão mortas por coisas que estão lá, que eu não vou dizer também para não dar, spoilers, né. Eu sei que tem uma série que saiu, não sei se foi pela Netflix, eventualmente também, não é isso? Teve uma Eu acho série. que foi pela. Ah, não lembro o canal agora, mas eu sei que depois a Netflix comprou os direitos dela. Verdade, eu acho que foi E isso aí eu mesmo. acho que aí entrou no catálogo deles. Isso, isso. Mas, o que eu trouxe aqui é o filme, tá? Vão assistir, vocês não vão se arrepender. Eu gosto muito como ele trabalha debates religiosos ali, certo e errado, ordem ou não ordem, enfim, caos. Eu gosto como ele debate isso, eu gosto como o final dele é brutal, sabe? Quando eu li o conto, eu falei: "Meu Deus do céu", e o King elogiou o final desse filme, inclusive, não foi? Ele falou que ele queria, ter pensado nesse final, mas eu acho o final do conto um ótimo final também, sabe? Ele deixa em aberto ali, ele dá uma sensação de, não sei, uma sensação de que não há esperança também, sabe? Uhum. Pra nada, assim. Sim. Já esse final do filme, ele traz esperança para o mundo, né, mas para o personagem em si nenhuma, mas eu gosto bastante também, foi o filme que me apresentou King e desde então eu me tornei um leitor, comecei a consumir King e outras literaturas também, e muito mais filmes também, nessa pegada e tal e tudo mais, então, eh, fica aí minha indicação, o Frank Darabont, que também é o mesmo de Um Sonho de Liberdade, A Espera de um Milagre, enfim. Essa foi minha segunda indicação. Pode falar a sua próxima indicação, Edilton. Excelente indicação. O Nevoeiro tá sempre na lista de melhores filmes do King, de melhores adaptações, não só de terror, mas de melhores adaptações em geral. Uma das coisas que mais me deixa triste é que o Frank Darabont não fez mais adaptações dele. Eu fiquei muito chateado porque ele se limitou a essas três, né? E todas as três que ele fez ficaram fantásticas. Por mim, ele Uhum. teria adaptado muitos outros. Bom, a minha segunda escolha foi a última que eu acrescentei, que a gente comentou anteriormente, que eu acho interessante falar sobre ela, que é Janela Secreta, Sim, porque é um filme que o pessoal conhece pouquíssimo, porque como é um filme dos anos 90, 90 não, início dos anos 2000, se eu não me engano, Janela é Secreta, 2004, 2004, né? isso. Então, início dos anos 2000, ou seja, praticamente 20 anos, né?
Lá 2014, 2020, É, não, 21 anos, na vinte e verdade, um né, a gente tá anos. em 2025. Então é um filme de 21 anos atrás. Caramba, como eu estou velho. Eu lembro que eu assisti esse filme no cinema, na época, e assim, eu não estava dando absolutamente nada pra ele, porque não fizeram nenhum tipo de estardalhaço na época, não fizeram nenhum tipo de divulgação do tipo: "Nossa, esse filme é baseado numa obra de Stephen King e tal". Na verdade, o nome dele aparece de maneira bem discreta lá nos créditos, né, que é baseado numa obra do King. Mas era um filme com o Johnny Depp, que era um ator que na época eu já gostava, apesar dele ainda não ser o Jack O Jack Sparrow, a coisa Sparrow. toda, né. Mas eu acho que foi justamente isso que possibilitou que ele fizesse esse filme, né, como ele ainda não tinha toda essa já tinha visibilidade, né, claro, como ator de Hollywood e tal, mas não tinha toda essa visibilidade que ele tem hoje em dia. Mas é um filme que eu gosto muito, porque ele não tem monstros, não tem alienígenas, não tem coisas obscuras, sobrenaturais, nem nada. O terror daquele filme é o terror humano. E eu acho que quando o King trabalha o terror humano, É aí é que ele excepcional, arrasa. né, é Se ele é excepcional. bom no terror sobrenatural, o terror humano é perfeito. Esse filme ele conta a história de um escritor, então a gente Sim, já começa por aí, porque tem aquela questão autoral, né, que a gente comentou sim, dele se colocar nas obras, etc. Então ele é a história de um escritor chamado Mort Rainey, que ele tá passando por uma fase de branco de escritor, que ele fala, né? Aquela fase do escritor que ele não tem ideias nem nada, porque ele acabou de descobrir, de sair de um relacionamento, de um casamento, porque ele pegou a mulher dele traindo ele, né? Então pegou ela sim, no flagra, num hotel e tudo mais, e aí ele resolve se separar dela, entra em crise e tudo mais, e ele é um autor de histórias de terror e tudo mais, de sucesso e tal, só que ele, por causa disso, ele começa a ter esse branco de escritor, ficar sem criatividade e tudo mais. E ele decide se isolar numa cabana, numa floresta, para poder focar na escrita, para ver se ele tem alguma ideia criativa e tudo mais, se ele consegue voltar a escrever. Porque a escrita para ele é como uma espécie de refúgio, uma coisa que salva a vida dele constantemente, assim como era pro King também, né? Como é pro King também. E aí ele vai para essa floresta. E aí, chegando lá nessa floresta, ele começa a escrever, ou tenta começar a escrever, porque nada surge na cabeça dele. Ele uhum, continua sofrendo, ele digita a primeira linha, aí ele apaga, porque não ficou boa. Aí digita de novo e apaga, e fica horas e horas refletindo e pensando o que ele pode escrever, até que num determinado momento alguém bate na porta dele, e aí é um cara chamado John Tiranella. A tradução que foi feita no Brasil pro nome dele ficou como John Tiranella. é diferente o original? Sim, sim, bastante. O original, porque esse nome John Tiranella, depois a gente descobre que ele é um jogo de palavras que revela uma parte da trama. Hum, E aí, em inglês, também tem esse jogo de palavras, né? Só que é um pouco diferente. Porque eles adaptaram justamente para poder conseguir, né, fazer esse joguinho de sim, palavras. E aí, esse cara é um caipira, né, um caipira não no sentido pejorativo, mas aquela visão, na verdade é a visão pejorativa de uma pessoa do campo, né, do interior e tudo mais. sim, Aquele cara que fala com sotaque, bem arrastado e tudo mais. Mas ele fala pro Morte, ele fala, olha, eu tô vindo aqui te falar que você publicou tal livro e roubou minha ideia, você plagiou meu livro. Aí ele acusa ele de plágio, né? sim, E aí ele fala, não, não plagiei, nunca nem li seu livro, nem sei quem que você é e tal. E aí ele fala que ele quer receber os créditos pelo livro dele e tudo mais, só que aí o Morte bate a porta na cara dele, e aí ele, antes de ir embora, o Tiranella joga o manuscrito dele no lixo, né, na porta da casa dele. E aí ele fica com aquilo na cabeça, não vou nem pegar isso daqui pra ler, porque vai dar confusão e tudo mais, mas ele fica curioso, ele vai lá e pega o manuscrito dele pra ler. E aí, quando ele começa a comparar com o livro que ele escreveu, ele verifica que está exatamente da mesma forma. É o mesmo manuscrito que ele escreveu. Aí ele fala: esse cara pegou meu livro, copiou e tá falando que eu plagiei ele e tal. Mas ele começa a surgir umas pistas aqui, outras ali, e nesse meio tempo ele começa a receber outras visitas desse cara, ameaçando ele, ameaçando a família dele, aquela coisa e tal. E aí eu não posso contar mais detalhes, porque senão eu vou estragar aí o filme, porque ele tem um baita de um plot twist no final dele que é muito bom, e é um dos melhores plot twists que o King já escreveu, inclusive.
E ele é baseado no livro também, naquele livro que a gente falou anteriormente, né? Que é o Depois da Meia-Noite. Meia-Noite. É num conto que também tem esse nome, né? Janela Secreta. Só que é Janela Secreta, Jardim Secreto, o nome do conto. Mas ficou muito fiel à adaptação, né? O roteiro ficou muito bem adaptado. E o Johnny Depp também ficou excelente como Mort Rainier. E o próprio John Tiranella também ficou legal. Eu não vou saber o nome do ator que fez ele, mas eu sei que ele fez aquele primeiro Transformers. Deixa eu ver se acho o nome dele. É o John Shooter. Shooter, eu acho É, que isso. Em inglês é ficou John Shooter. isso, é ele. Deixa eu ver. John Shooter. Deixa eu ver se eu acho o nome do ator que fez ele. Ah, não aparece, não consegui ver aqui. Mas enfim, se você digitar John Shooter, você vai ver É o na John internet. Michael Tarturro. Deve ser francês, Acho, isso daqui. acho que é isso. Ele fez, eu lembro que ele fez um personagem naquele primeiro Transformers. Ele fez. Né? Eu não vou Verdade, lembrar os outros verdade. filmes dele, mas ele fez um primeiro Transformers. E ele também ficou um excelente vilão. Acho que um dos melhores vilões assim do King foi ele, né? O personagem, o ator interpretou ele muito bem, enfim, a maneira como eles mantiveram o segredo, porque o filme ele tem um segredo que é revelado só depois, obviamente, no final, né, que é o plot twist, Uhum, e a maneira como eles conseguiram manter isso ficou muito parecido com o que o King fez no livro, mas ainda com aquela cara autoral e tudo mais. É sim. um filme que é até difícil de achar hoje em dia, eu acho também, né? Eu acho que raramente, acho que não tem ele em DVD, se não me engano, oficialmente, e nem em Blu-ray. Mas talvez na Darkflix tenha, Tem na e talvez aqui Prime, mas é pra alugar, né? Ah, sim, é verdade. Mas assim, eu super recomendo, a galera que nunca assistiu Stephen King, como eu disse, é aquele tipo de filme que é o terror humano, que ele foca no terror humano, não tem nada de sobrenatural ali. É Uhum. mais ou menos como aquele 1922, do Escuridão Total Sem Estrelas, que saiu pela Estrelas. Netflix, né, que Sim. é um terror extremamente humano mesmo. E o King arrasa quando ele faz isso, né? Arrasa. Misery tá aí que não me deixa mentir, enfim. Verdade. Então É, fica a minha dica aí. Minha segunda dica é Janela Secreta com Johnny Depp. Assistam, é uma adaptação, como eu disse, que não é muito conhecida. A galera nunca tá na lista de melhores adaptações porque a galera simplesmente esquece dela. eu realmente tava na minha watchlist, mas não tinha nem passado pela minha cabeça que era uma adaptação. Eu vi no Letterboxd, né? E eu falei, não, vou assistir depois porque eu gostei da sinopse. Achei instigante, interessante. E você falou do Johnny Depp, e que bom que foi ele antes de Piratas do Caribe, senão seria o Capitão Jack Sparrow, Capitão Jack Sparrow Espero. É. atuando nesse filme, não É, seria o Johnny Depp, sim, né? Verdade, verdade. exatamente. É, e aí, pra minha segunda é, indicação aqui da minha listinha, eu acho que sendo fã de terror, eu acho que sendo fã de King também, e não falar sobre o Iluminado, eu acho que eu não podia deixar de fora. Eu sei que o King não gosta dessa adaptação do Kubrick e que o filme ele tem muitas diferenças em relação ao livro. Eu acho o Iluminado a Bíblia do King, assim, sabe? Eu vejo aquele livro e eu falo, meu Deus do céu, como uma pessoa conseguiu escrever um negócio tão pesado, assim, tão profundo, tão instigante, tão, enfim, maravilhoso como Iluminado. Mas ainda assim eu considero uma obra-prima absoluta do terror dos anos 80. A atuação do Jack Nicholson é maravilhosa, a atmosfera do Overlook Hotel é maravilhosa, as gêmeas no corredor, é impossível não se arrepiar. Esse filme ele se tornou um cult ao ponto de trazer referências para outros muitos filmes de terror. Eu já vi essa cena de corredores descendo sangue desses corredores em muitos outros filmes, sabe, atuais. É, usar essa ideia do alcoolismo com o Overlook mexendo com a cabeça do Jack ali e tal e tudo mais. Isso é muito mais profundo no livro, né? A gente entender essa Uhum, dinâmica do Overlook, como ele vai transformando o Jack, enfim, naquele personagem maluco, né? Do livro.
Mas eu adoro esse filme, eu acho que ele se mantém impecável, assim, sabe. Desde as atuações, desde a atmosfera, desde da imagem do Overlook, desde a enfim, a atuação impecável do Jack, ele olhando pra câmera, quebrando a quarta parede, sabe, pra causar mais desconforto no espectador. Eu acho absurdo, absurdo ele fazendo isso, sabe. Com aquela cara dele de Uhum. maluco que ele já tem, porque o ator já tem uma cara de Verdade. maluco, e aí ele fica quebrando a quarta parede de vez em quando e olhando pra você, assim, e você fica: "Esse cara tá olhando pra mim, não é possível. Ele tá me vendo aqui do outro lado e a qualquer momento ele vai chegar aqui falando 'Harry John'", sabe. Então pra mim é absurdo Iluminado, eu gosto bastante, adoro, 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 adoro o livro, amo, é um dos meus favoritos do King. Essas falas icônicas do Nicholson, inclusive o Harry e John, foram improvisadas na hora da gravação. E eu acho que isso já é de conhecimento seu também, mas a Shelley Duvall, que morreu recentemente, inclusive, né, não tem muito tempo, Uhum, eh, sofreu muito durante as filmagens, né, porque o Kubrick ele fez ela repetir cenas dezenas, dezenas de vezes de propósito para trazer aquele ar de exaustão real na personagem, né. Enfim, bem uhum, abusivo mesmo, e isso tá estampado, assim, pra quem quiser ler e procurar pra saber sobre isso. Eh e o filme ele tem muitas outras curiosidades envolvendo a produção dele, dentro disso, alguns atores relatarem de coisas se mexendo, de ser muito sombrio e pi porque o Overlook ele foi, gravado em cima de território indígena e pi enfim, todas essas coisas. Você pode procurar para saber se você acredita nessas coisas ou não, mas, eh, tá lá. E essa foi minha segunda indicação, eu acho que era, impensável não trazer o Iluminado aqui. O primeiro episódio do Redrum, eu trouxe o Iluminado aqui pra falar dos grandes clássicos do terror, né, e trouxe de uhum. novo aqui, então, eh, essa fica a minha indicação. Eu acredito que, pelo que a gente já comentou aqui, você também goste bastante, né, Jota? Gosto bastante do Iluminado do Kubrick. Acho um excelente filme de terror e também acho uma boa adaptação, apesar de da maioria das pessoas não concordar comigo nesse sentido. A maioria das pessoas dizem que consideram um excelente filme de terror, mas não uma boa adaptação. Como eu disse, eu gosto quando o diretor ele pega uma obra específica e coloca o ponto de vista dele naquela obra, porque querendo ou não, quando a gente vê um filme baseado numa obra de Stephen King, a gente não está vendo Stephen King, a gente está vendo a visão de uma pessoa sobre o trabalho de Stephen King, né? E isso precisa ser levado em consideração. Embora tenha alguns elementos que eu não achei tão interessantes, como a questão. Eu acho que o único problema, do meu ponto de vista, do Iluminado é o mesmo problema que o King aponta com relação a ele, que é a questão do Jack Nicholson já começar o filme com cara de louco, Ele já né? começa com cara de Ele, louco. no livro você tem um pouco desse desenvolvimento. O Jack ele começa com uma pessoa que está tentando se consertar, com uma pessoa que está tentando ser Um pai um pai melhor melhor, para o filho dele, né? né. A relação, construir uma relação melhor com o filho e tudo mais. E aos pouquinhos o hotel vai se alimentando aí do alcoolismo dele e Sim, enfim, dos pensamentos intrusivos dele, e aos pouquinhos ele vai se transformando no vilão, entre aspas, assim, né, do livro, embora o vilão seja o próprio Overlook, seja o Overlook, né. verdade. Mas o Jack do Jack Nicholson, ele já começa já parecendo que ele já tá possuído pelo pelo Overlook. Não É, tem esse desenvolvimento. Mas também essa é uma, como eu disse, é uma visão particular do Kubrick que eu também achei interessante, eu não achei que ele falhou nesse ponto não, apesar de preferir a visão do King nesse caso. Mas no sim, geral eu gosto muito do Iluminado, é um clássico, sim. né. Sim, é um clássico absoluto. E tem toda a questão também, dessa do King se colocar-se também no personagem, né, envolvendo o Sim, alcoolismo do Jack, enfim. Ele era professor também, né, de uma sim. escola e tal, e tudo mais. Ele conta que até aquele episódio de quebrar o braço do Do Danny que tem no Danny, filme, o Jack quebra o braço do Danny, ele conta que ele foi inspirado numa raiva momentânea dele com o Joe Hill, né, com o filho dele.
Ele Sim. fala que uma vez ele chegou em casa e o Joe Hill tinha usado os manuscritos do livro mais recente dele que ele estava escrevendo como papel para desenhar. Então ele pegou e desenhou, rabiscou. E aí ele chegou no King e falou que ele estava escrevendo o livro dele. Aí ele rabiscou as letrinhas lá e entregou para ele. Aí o King comenta que nessa hora ele olhou para ele e falou: pestinha, que vontade que eu tô de quebrar seu braço. E aí acabou virando uma cena do, do Iluminado. O Joe Hill escrevendo um livrinho rabiscando o manuscrito do King e eventualmente publicando um livro de terror, né, também, Sim, seguindo os passos do pai seguindo os depois. passos do pai. Mas, enfim, pode ir pra sua indicação agora, Edilson. Agora eu vou para a terceira, né? A minha terceira indicação ah, tá também nos clássicos dele, aí de adaptações mais antiguinhas. Eu reservei uma mais recente para a última e deixei essa mais antiguinha para agora, que é Cemitério de Animais, Pet Cemetery, Pet né? Sematary. Baseado no livro Cemitério dele. E dispensa apresentações também, né? Clássico do cinema de terror. Conta a história do Jude Crandall, né? Um cara que é um médico que, que resolve se mudar para uma cidadezinha mais interiorana e tudo mais, para ver uma vida mais pacata e tal. Mas assim que ele chega lá, a primeira coisa que ele tem que fazer é socorrer um jovem que morreu num acidente que teve lá na escola e tudo mais. E quando ele chega, eles começam a morar numa casa, ele e a família dele, né? O Gage, a irmãzinha dele e a esposa. E um Uhum. gatinho que eles chamam de Churchill, né? Em homenagem ao Winston Churchill. E aí eles vão morar lá na beira, nessa casinha que fica na beira de uma estrada, de uma rodovia muito movimentada. Inclusive, essa é outra passagem também do livro que o próprio King se baseou na vida real dele também, né? Quando ele, numa uma época da vida dele, eles moraram numa casa que ficava próximo da rodovia e que tinha um cemitério de animais no fundo também. Então, ele passou isso pro livro. E aí ele ficou imaginando como seria se alguma coisa acontecesse se o animalzinho dele fosse atropelado naquela rodovia. E aí ele colocou isso no livro e foi pro filme, né? Obviamente também. Sim. E aí o Churchill, o gatinho deles, é atropelado nessa rodovia e o pai vai lá, pega o animal e tudo mais, recolhe ele, só que ele fica pensando como ele vai falar aquilo para a filha dele. E aí um vizinho dele, né, um novo vizinho dele lá da região, né, fala para ele, olha, eu acho que a gente consegue resolver esse problema aí. Nós podemos tentar fazer um negócio aqui. Aí eles descobrem que tinha um cemitério de animais lá no próximo da casa deles e tudo mais, onde eles iam enterrar o gato, só que ele fala: a gente não vai no cemitério de animais, a gente vai num cemitério que fica mais pra frente, né? E aí ele descobre que existe um cemitério indígena e ele enterra esse gato lá nesse cemitério indígena. Aí o gato volta à vida. Só que volta à vida mudado, diferente e tal. E aí a história se passa nesse inteirinho. Eu não vou falar mais nada, porque apesar de ser uma adaptação antiga, é uma adaptação talvez que muitas pessoas ainda não viram, né? Ou não leram o livro. E aí eu fico meio receoso de soltar algum spoiler relevante aqui. Mas é uma adaptação que ficou muito fiel ao livro. Eu gosto principalmente por causa disso também, né? Embora, como eu disse, fidelidade não seja necessariamente sinônimo de boas adaptações, Sim. mas nesse caso foi, né? E além de ter ficado fiel, teve também essa pegada autoral. ah, as atuações não são tão boas, são meio clichêzonas assim, mas ele tem bem aquele ar de filme dos anos 80, É, né? é Aqueles filmes que a gente ama achar ruim. isso, Tem os efeitos especiais precários, mais realistas, né, pra época e tudo mais. Mas eu gosto isso. bastante da adaptação do Cemitério, porque é uma história que fala sobre assuntos muito delicados, principalmente o luto. O luto, ele é a base desse livro e do filme, né, na verdade, da adaptação. E é um filme que, assim, você assiste de duas maneiras. Se você ainda não é pai, você vai ter uma recepção específica desse É, filme. Depois que você se torna pai, você vai assistir esse filme com outros olhos. Um pouco mais assustadores. Olhos mais verdade. assustadores. Isso serve tanto para o filme quanto para o livro. O livro ele também tem. É um dos livros, até hoje é considerado um dos livros mais pesados do King, né? Porque ele aborda essas questões de luto, de É perdas muito, familiares, muito, muito certo? pesado. É muito Extremamente pesado. pesado. Teve Mas eu.
Pode falar. Não, não, pode falar, pode falar. Mas eu considero essa adaptação muito boa. O único defeito dela, talvez, para os dias de hoje, porque pra época funcionou bem, a gente tá falando de um filme aí do final dos anos 80, se eu não me engano, anos 80, anos 90, mas pra hoje talvez não funcione muito bem, que é a questão do vilão, o vilão entre aspas, que aparece no final, né? Não vou falar quem que é. Mas eu acho que hoje não tem o mesmo impacto que teve na época. Tanto que fizeram uma nova versão Sim, desse filme, né, o remake, e mudaram essa questão, né? Não é mais. 2019, né. É, então eles mudaram para talvez tornar isso um pouco mais assustador para os dias de hoje, porque na época não funcionou. Então, funcionou bem, mas para hoje em dia não funciona, não tem o Uhum, mesmo impacto, né? Mas sim, tirando esse detalhezinho aí, eu acho o filme excelente também. Tem boas, como eu disse, não excelentes atuações, mas dentro da média. O roteiro também é bem redondinho, ficou bem fiel ao livro. A sim, história se desenvolve bem. Tem um clima muito bom daqueles filmes de terror dos anos 80 mesmo, com aquela música pesada e sim. tal. Então é uma adaptação que eu super recomendo pra galera que quer ver uma adaptação raiz do Stephen King. Fica a Eu dica aí. E tem gosto Ramones, né? Não isso, posso esquecer desse detalhe, né? Tem isso. Ramones na trilha sonora. E, eu gosto, eu acho o livro, eh, tem até uma história de que a Tabata não foi, enfim, quando leu o manuscrito falou que não era pra ele publicar porque era muito pesado, eh, algo do tipo Isso. assim, não foi? Isso, ele era para ter sido publicado pelo pseudônimo dele, né? Do Do Richard Richard Bachman. Bachman, né. Porque o clima dele é bem de livro do Richard Bachman mesmo. Isso, Mas ele verdade, verdade. acabou publicando pelo o próprio nome. Aí, pelo o Richard Bachman, ele publicou o. ah, ai, fugiu a mente agora. Do. Ai, caramba, A Maldição do Cigano. A Maldição Que, do Cigano. que também virou. Que na verdade hoje em dia se chama só Maldição, mas que É, também tem uma adaptação dessa mesma época, inclusive, né? que eu Chamada gosto Maldição. inclusive, Sim, sim, muito boa também. verdade. Bem E gosto. Tem uma esse pegada bem parecida com o Pet Sematary. tem uma pegada bem anos 80. E esse o Pet Sematary, ele tem o remake 2019, né, e ele tem um prelúdio, Uhum. e ele tem Isso. também uma sequência, né, ele tem a sequência de Uhum. 1992, ele tem um prelúdio de 2023, né, Sim. Cemitério Maldito: A Origem, que vai, enfim, vai explorar mais a história do Jude e tals. É. Que é com o cara do Arquivo X, o ator que fez Arquivo X, o Fox Mulder, que fez o O Fox Fox Smoke Mulder. Mulder, isso, que fez ele no caso, né. Eh, e aí, pra minha terceira indicação, pessoas, eh, o Edilton até já comentou aqui, né, falou sobre, o como o King ele consegue trabalhar o mal humano, como ele constrói muito bem vilões humanos, né. E eu acho que falar de Misery também é essencial, porque se tem uma adaptação que mostra o quanto o King ele entende dessa questão do medo psicológico, eu acho que é Misery também, sabe. Aqui a gente não tem monstros, a gente também não tem vampiros ou fantasmas, é esse terror humano, é a obsessão de uma fã enlouquecida, a gente tem a Kate simplesmente perfeita no papel de Anne, tanto que ela ganhou o Oscar, inclusive, de melhor atriz nesse filme, né, e é uma das Isso. raríssimas vezes que um filme baseado no King levou alguma estatueta, né. Na verdade, é a única vez. A única vez, a única A única vez. vez. Ele quase chegou a ganhar de novo com A Espera de um Milagre. Mas no ano da Espera do Milagre tinha muitos outros filmes bons também, então A Espera do Milagre acabou não ganhando. Ah, mas A Mas o Espera de um Misery, Milagre é maravilhoso também, né. o Misery foi o único trabalho do King que ganhou um Oscar. Verdade, verdade. E pra quem não sabe, Misery, ele é dos anos 90 e ele também vai falar de um escritor famoso, né, novamente enfim, essa coisa do King se colocar no papel dos protagonistas, personagens. O Paul Sheldon, que vai sofrer um acidente de carro e ele vai ser socorrido entre aspas, assim, né, pela Anne, que afirma ser sua fã número um.
E aí ela o leva para uma casa isolada e cuida da sua saúde, mas, acaba tendo, acesso aos originais do próximo livro do escritor e descobre que a personagem predileta dela será morta, né. E aí essa revelação faz com que a personalidade doentia da Anne se revele, e ela vai fazer coisas, assim, de fazer você revirar-se, se você estiver lendo ou se você estiver assistindo, independente, você vai falar: "Meu Deus do céu", você nunca vai se sentir tão angustiado assim, como você se sentiu pelo Paul Sheldon naquele momento, sabe. Ele totalmente indefeso, sendo obrigado a escrever um manuscrito novo, um livro novo, porque se ele não fizer isso, a Anne vai só, enfim, quebrar uma parte do corpo dele, bater nele, deixar ele com fome, vai viciar ele em remédios, e ela é enfermeira. Então, tipo assim, ela conseguir esses remédios, ela conseguir se passar por essa pessoa, eh, mais tranquila ou coisa do tipo assim, que tire o radar dela, assim, de fora, né, é mais fácil. E aí eh, ela vai, enfim, meio que aprisionar o Paul Sheldon ali e fazer com que ele construa esse novo livro, que traga a personagem de volta, a Misery, né. Eh, inclusive, uma curiosidade sobre o filme é que aquele momento da marreta, enfim, que acontece um momento de uma marreta, no filme, envolvendo o Paul Sheldon também, é diferente do livro. Se vocês forem assistir, vocês vão descobrir o porquê é diferente, tá. Recomendo muito que leiam o livro e assistam o filme. É diferente, no original acontece uma coisa que é muito, muito pesada, né, é uma cena, assim, de se revirar. Eu, quando eu li, eu sinceramente, Edilton, eu fechei o livro e falei: "Calma, deixa eu beber uma água aqui, porque não é possível, cara". No filme já é pesado também, né? Apesar de não ter toda essa, né, carga que tem no livro, no filme já é pesado também. Já é pesado, porque você escuta o barulho, você vê, né, você vê a reação do Paul ali também, mas, cara, ler aquilo no livro é absurdo, sabe. Ela simplesmente apática ali, só fazendo o que tem que fazer e falando: "Não, vai ficar tudo bem, Paul, agora vai ficar tudo bem, agora vai ficar tudo bem", sabe. Enfim, justamente por isso ela ganhou a estatueta de melhor atriz, porque o papel dela Uhum. como personagem psicopata ali foi impecável, né, impecável, impecável. Foi Eu sim, eu tenho um carinho muito grande por essa adaptação também. Na verdade, pela história como um todo, né? Misery tá no meu top 5 de livros preferidos do King. E ganhou outras ótimas adaptações também, né? Já virou duas peças na Broadway. é verdade, Uma delas foi estrelada pelo Bruce Willis, que infelizmente tá passando por problemas de tem saúde e tudo problemas de mais, não saúde, pode atuar isso. mais. E até no Brasil ganhou duas peças também. Boa. Nos anos 90, ele ganhou uma peça, uma montagem, que quem interpretava a Anne era a Marisa Hort, Hum, a Magda do Sai de Baixo. Na época ela fazia Sai de Baixo. E quem interpretava o Paul Sheldon era o cara que fazia o Vavá do Sai de Baixo também. É o. Ah, não vou me recordar o nome dele. Mas ele é um ator global muito conhecido também. Eles fizeram essa pecinha nos anos 90. E nos anos 2000 a gente teve outra montagem dela aqui no Brasil. Que quem fez a Annie Wilkes foi a. Ai, gente, como que é o nome da atriz? Que fez presença de Anitta. Foi muito famosa pela presença de Anitta. tô procurando aqui. Não é do seu tempo a presença de Anitta, né? É do meu, mas é Espera aí. Ai, gente, como que é o nome da menina? Mel Lisboa. Mel Mel Lisboa. Lisboa. E, e Perfeito. quem fez o Paul Sheldon foi o Antônio Rinaldi, que é outro ator global também bem conhecido. E tem também a minissérie, né, a segunda temporada de Castle Rock, que não adapta diretamente o Misery, mas adapta a história anterior a ele, né? Que ele conta da juventude da Annie Wilkes. Perfeito.
Perfeito, A s perfeito. a segunda temporada de Castle Rock, que é muito boa inclusive, eu gostei pra caramba, achei melhor do que a primeira temporada, e conta Eu só vi a primeira inclusive. aquela atriz que eu não vou me recordar do nome dela, eu sei que ela fez, se eu não me engano, ela fez O Exorcismo de Emily Rose, eu acho. Eu Não acho lembro se ela fez, acho que que eu ela teve fez eu sempre confundo as atrizes, mas ela é isso. Eu isso acho que é mesmo? Tá ela mesmo. certo? Não é a Jane que faz Misery, Castle, deixa eu Castle Rock, deixa eu ela ver que fez acho que você foi é a segunda temporada. Não, sim, não é ela não, não é ela não, não. Não é ela quem não. Ela fez fez Cloverfield, ela sim, fez Truque sim, de Mestre, Toque Toque, enfim. Lizzy Caplan, o nome Liz dela. Caplan, isso. Lizzy Caplan, Exatamente, isso. exatamente. Ela a Annie Wilkes dela ficou perfeita, perfeita, perfeita. Pra mim ela anda muito próxima aí da Cat Bates. Não chega a superar ela, mas tira um racha aí bem próximo, gostei pra Ó, caramba dela. perfeito. Vou assistir, Super recomendo que você assista. vou dar uma olhada nas peças também, mas essa foi minha indicação também. O diretor, o Rob, ele achou que ia ser gore demais, né, se colocasse a cena que tem no livro. E aí mudou, mas mesmo assim ainda é uma cena difícil de assistir sem se contorcer, né. E é uma cena, assim, que é uma verdadeira aula de cinema, né, porque, inclusive a galera que faz cinema e tudo mais estuda essa cena, Estuda. Isso. porque num primeiro momento ela é explícita, né, no primeiro momento a gente vê ela fazendo aquilo que ela fez. Agora, no segundo momento, quando ela vai pra outra parte lá do corpo dele, a gente não vê, ela só faz a menção. Só que a tensão que a cena passa é como se a gente estivesse assistindo de novo aquilo que ela já fez anteriormente. É muito boa essa cena, Sim, fantástica. sim. Perfeito, é perfeito. E aí foi isso. Essa, foi a minha indicação. Pode falar agora a sua próxima indicação, Edilton. A minha quarta e última indicação, hã, eu ia falar a mesma que você ia falar por último, que você reservou Pode para o último falar se lugar. quiser, a gente Pode conversa ser? sobre ela, pode ser, perfeito, E aí perfeito. aí a gente conversa sobre ela, e eu cito outras 2 que eu tinha separado depois como Pronto, menção honrosa. pronto, eu Eh também tenho umas aqui. A minha quarta sugestão é Tempestade do Século, né, minissérie que não é baseada, em nenhum livro dele, ela é um roteiro original pra minissérie mesmo, né, Uhum, e conta a história de uma ilha chamada Little Town, lá no Maine, onde a cada 10 anos, se eu não me engano, uma coisa assim, essa ilha ela passa por uma tempestade que eles chamam de tempestade do século, né. Essa tempestade ela deixa a ilha isolada, né, do restante da população, e é uma tempestade de neve, aquela coisa toda. E aí, nessa tempestade que se passa na minissérie, eles recebem a visita de um cara muito misterioso, de um cara extremamente estranho, que chega lá na cidade e a primeira atitude dele é assassinar uma senhora, né, uma senhora idosa lá da cidade, uma das moradoras mais idosas lá da cidade, e aí ele assassina ela e fica lá, senta na cadeirinha dela e espera a polícia chegar, né. E como aí quem quando não a quer polícia nada, ele chega, fica lá. ele só começa a conversar com eles falando uma frase misteriosa: "Deem o que eu quero e eu irei embora", né, "Deem o que eu Sim, quero e eu irei embora". Então ele é preso, ele é algemado, só que aí uma série de coisas estranhas começam a acontecer na cidade, depois que ele é algemado e preso. Então a gente começa a perceber que ele não é uma pessoa normal, ele é uma espécie de criatura que manipula as coisas para ele conseguir o intuito dele, né. E aí o intuito dele eu não vou falar qual é também, né, pra não dar muitos spoilers, mas assim, é uma minissérie, no Brasil ela saiu no formato de filme, na de verdade, né, filme. eles juntaram todos os episódios. Lá fora ela saiu em 2 dias, em 2 episódios, mas aqui no Brasil eles juntaram só em um único episódio, e tem mais de 4 horas de duração, mas assim, são 4 horas de duração que você simplesmente não vê passar. Cara, sim, Porque é muito bom a maneira como o nome do personagem é André Linoge, um dos isso. melhores vilões que o King já fez, na minha Cara, humilde um dos opinião. melhores, né. Incrível, É a velho.
a maneira como ele manipula as pessoas, né, a maneira como ele usa os segredos das pessoas para poder, plantar o caos lá nessa ilha é fantástico. Me lembrou muito o Randall Flagg, e algumas pessoas dizem, né, que tem a teoria de que ele seja o Randall Flagg também, Pode ser, né. mas mas porque ele tem uma ca as características dele são bem semelhantes, né, as do Randall Flagg. Não fisicamente, mas essa coisa de causar o caos, de, né, É. E o Randall trazer o Flagg já se desespero. passou por outros personagens, né. Sim, sim. E é uma série que eu gosto muito, foi uma das primeiras séries que eu vi também dele, assim, depois de Os Langoliers, pouco tempo depois dos Langoliers, essa série é de 99. Então eu assisti Os Langoliers em 96, 97 mais ou menos, e aí eu lembro que na época que eu assisti, a Fenda no Tempo também passou na Record, a primeira vez que passou na Record. Hoje em dia, acho que também não existe DVD e tudo mais, mas é relativamente fácil achar ela também. Você acha ela completa no YouTube Tem na também, Darkflix. sim, na Darkflix também. No YouTube tem inclusive, você consegue achar ela, em 4K, remasterizada em 4K no Perfeito, YouTube, né, porque perfeito. até um tempo atrás, até a versão da Darkflix também não estava com a imagem em 4K, essas Não coisas e tal, tá, não tá. E só tem né. dublado lá também. Sim, sim, só tem dublado. E aí tem um canal do YouTube que remasteriza filmes antigos e tudo mais, e aí pela dificuldade de acesso, esse filme eles escolheram, foi um dos filmes que eles escolheram lá para remasterizar. Então tem as 4 horas dele lá remasterizado em 4K com idioma original, tudo certinho. É Perfeito. uma baita minissérie, eu gosto muito do clima dela, de suspense, aquela coisa de que as pessoas estão envoltas em segredos e que esses segredos estão destruindo elas, Sim, né, o próprio Linoge. Eu lembro que assim que a gente fez abriu o nosso canal no YouTube, um dos primeiros vídeos que nós fizemos foi sobre Tempestade do Século, sobre as simbologias que envolvem a história, né, por que o Linoge assassinou, a primeira vítima dele foi uma senhora idosa, o que se esconde por trás disso e tal. Ficou bem legal, ficou bem perfeito, interessante. perfeito. Eu gosto bastante de Tempestade do Século. Ela soa muito como aquelas famosas adaptações filmes no geral, né, enfim, ou séries, enfim, audiovisual muito Uhum. conforto, sabe, porque também é nostálgica, tem essa vibe nostálgica, Sim. lembra muito aqueles dias chuvosos que você colocava assistia um DVD pra assistir, É. tava lá uma ilha isolada com a tempestade se assolando, um mistério acontecendo e você, sabe, comendo ali sozinho, enfim, assistindo sem saber o que tá acontecendo. Quem é esse Linoge, sabe? O que ele quer? Quem é esse monstro do King que, diferente de outros monstros, ele não se esconde nas sombras, né? Ele é uma E presença calma. Pode falar, Adilton. e é muito legal, assim, essa minissérie, ela tem um estilo que eu adoro quando o King se aventura nesse tipo de história, que é quando ele pega um grupo de muitas pessoas, de muitos personagens, e junta todos eles numa situação insólita, numa situação onde eles têm que unir forças para sair daquela situação. Se você parar para analisar, tem vários livros dele que são assim e, na minha opinião, todos eles são muito bons. Desespero é assim, então é um Entendi. grupo de pessoas que tá preso lá pelo o Tech e tal. Sobre a Eh, redoma, Sob a Redoma, Dança da Morte, tem essa premissa. sim, Que mais? Na TV a gente tem Rose Red também, que foi um roteiro direto pra TV, que também tem essa premissa sim. e também é muito bom, apesar de Salem é um grupo menor de é. pessoas, mas enfim, né. Mas eu acho que o King ele faz isso muito bem, porque eu sempre costumo falar, ele não é um autor de roteiros, de histórias. Ele é um autor que desenvolve muito bem personagens. Os Verdade. personagens dele são muito verossímeis. Até a história mais inverossímil dele, ele consegue passar credibilidade. Hum. Que outra pessoa ia conseguir escrever sobre um carro assassino passando credibilidade? E Quando você lê a sinopse de Christine, você pensa: "Ah, deve ser ridículo esse um livro, carro esse filme". apaixonado, né, que É, mas aí quando você vai ler, você percebe: "Caramba, como ele desenvolve bem os personagens", né. Ele é o tipo de escritor que a galera chama de
escritor, acho que semeador, se eu não me engano o nome. Jardineiro, eu acho que é jardineiro. Jardineiro, Isso, isso, né. jardineiro, é, que ele começa a história e não sabe pra onde a história vai, Isso, ele né, fala só mesmo. deixa a história se te levar. Eu acho que é justamente por isso, porque ele é um bom, ele também é óbvio, ele é um bom desenvolvedor de histórias, mas o forte dele tá no desenvolvimento dos personagens. E aí Isso. quando você pega livros que tem muitos personagens pra ele desenvolver, ou filmes que tem muitos personagens, geralmente dá certo. Eu acho que a maioria das adaptações dele que tem essa pegada de muitas pessoas envolvidas num perrengue que elas têm que se juntar pra sair desse perrengue, geralmente funciona pra mim. Eu gosto muito. Sim, Infelizmente tem tempo que não faz nada assim, né. verdade. E tem muita gente que acaba não gostando dos desfechos dos livros dele, por conta disso, né. Enfim, por exemplo, Sim. tem gente que não gosta do desfecho de Sob a Redoma, eu adoro aquele desfecho, eu adoro como ele brincou daquela forma ali, sabe. Uhum. Gosto bastante daquele desfecho, gosto do desfecho de Salem, que ele é sem esperança também, assim, sabe. Enfim, É gosto porque, assim, bastante. a maioria das pessoas, elas entendem o King, eu acho, de maneira um pouquinho o próprio King fala, ele fala: "Olha, o importante não é o destino, o importante é a viagem. É os O amigos que a gente faz no importante é caminho. o importante é eu conseguir passar pra você aquilo que eu quero passar enquanto a gente tá junto aqui, ó, porque o destino ele nem sempre vai ser o destino, o final nem sempre vai ser bom, né". Tem muita gente, por exemplo, que assim, às vezes os finais do King, seja das adaptações ou dos livros, num primeiro momento talvez eles não façam sentido pra você e talvez você não goste. Mas aí depois que você para um pouco pra refletir, você pensa: "Pô, que outro final que ele poderia ter feito, porque esse daqui preenche todas as lacunas e tal". O final, eu não sei se você já chegou a ler A Torre Negra. Não terminei, não terminei ainda. Não. Então não se preocupe, não vou soltar nenhum spoiler nem nada, mas o final da Torre Negra é o final mais, eu acho que você vai ler, vai pensar assim: "FDP". Acho que vai xingar o King até a última geração dele, depois que você ler. Mas depois que você passar uma semana, e você vai passar, tenha certeza disso. Matutando, né. Depois que você passar uma semana remoendo esse final, aí você vai começar a refletir sobre ele e você vai pensar: "Caramba, não tinha como ele terminar essa história de outra forma". E eu acho que é bem esse sentimento que fica na maioria das obras dele, tanto dos livros quanto dos filmes. Verdade, É bem verdade. isso. Eh, o que falar mais de A Tempestade do Século, né. Eu gosto dessa presença calma do Linois, né, eu gosto como ele é um vilão extremamente enigmático, ele chegou ali com uma proposta, você não sabe que proposta é essa até o final do filme, quer dizer, né, da minissérie, enfim, você não sabe o que ele quer, só que ele vai continuar, enfim, causando desconfortos às pessoas, né, vai entrando na mente das pessoas. Cara, a forma Sim, como ele senta, ele dentro da cadeia ali, né, enfim, uma pessoa dentro de uma cadeia, ele tá impotente, ele não pode fazer nada. O Linois não, né, ele as coisas começam a acontecer, a desandar, porque ele é muito articulado, né, e terrivelmente poderoso, né, então ele se ele senta, ele ele subverte, né, a isso, quem manda na situação geralmente é quem tá fora da cela. No isso. caso do Linoge, quem manda na situação é ele que tá preso, né. Verdade, verdade. A gente vê os personagens ali, o Mike, os outros personagens totalmente impotentes, ele se senta no centro da comunidade, né, forçando os moradores a confrontarem a própria escuridão. Cara, a primeira cena dele passando no mercado e contando o segredo das pessoas e todo mundo, tipo assim: "Meu Deus do céu", sabe, "o que tá acontecendo?" Fantástico, né. É fantástico, cara, é fantástico. A entrada dele também no final ali pra reunião, e ele continuando contando atrocidades das pessoas também é fantástica, né. Então a É, história ela se transforma num teste de caráter coletivo, né. O pessoal ali tá isolado pela nevasca, tá aterrorizado pelos poderes desse estranho, e são forçados a uma assembleia para decidir o que fazer, né. E é nesse ponto que a existência de Illinois é revelada, né, a gente entende porque ele apresenta aos moradores uma escolha impossível e muito monstruosa, velho, que, uhum. enfim, vai mudar aquilo tudo, sabe. E eu fiquei, assim, mordendo as unhas,
tentando pensar o que ia acontecer. Será que vai acontecer um Deus ex machina e não vai ser isso? Ou será que realmente vai ser isso, sabe? E o que aconteceu me chocou, sabe? Eu adorei a série, eu adoro, é muito reconfortante. Como você disse, são 4 horas e 20 minutos, se eu não me engano, que passam Sim, voando assim, sabe? Você pegar uma tarde pra assistir é como assistir o Retorno do Rei do Senhor dos Anéis, sabe? Você vai colocar ali, você vai sim, terminar numa tardezinha de boa e você vai ter entretenimento pra o momento que você tá assistindo e depois, porque você vai tentar pesquisar quem é esse personagem, o que ele é. Eu fiz muito isso, sabe? Eu terminei de assistir, eventualmente, né, depois com a internet já e tudo mais, reassistindo e tentei procurar quem era esse personagem do King, se tinha em algum livro dele que eu queria ler esse livro. Enfim, não tem, né? Foi tão boa a série que se tornou um livro depois, né, em formato de roteiro isso. publicado. Eu vi você É. publicando, acho que foi você que publicou esses dias, não foi? Alguma coisa assim. Foi. Quando eu fui em 2015, eu fiz uma viagem na época de lua de mel com a minha esposa para a Argentina e assim, os argentinos amam Stephen King. Qualquer banca de revista que você for, qualquer livraria que você for, tem livro dele espalhado para tudo que é lado. E aí tem muitos livros que saíram em espanhol que não saíram em português, e um deles era A Tempestade do Século. La Tormenta del Siglo, né, que saiu em espanhol. E aí eu aproveitei para trazer um exemplar dele lá para mim. Mas é como você falou, é basicamente o roteiro, né, Uhum. no formato de livro. Não é, eu adoraria que existisse uma versão novelizada dele, alguma versão romanceada dele. Seria maravilhoso. Mas até o roteiro é divertido de ler também, porque você percebe as pequenas mudanças que eles fizeram na versão final, tudo mais, é bem legal. É uma série muito boa. Eu acho que assim, eu até comento isso no vídeo que a gente preparou para o canal. É uma série que a essência dela é o pecado e corrupção. O King Sim. fala muito nos livros dele sobre corrupção, sobre o poder que a corrupção exerce nas pessoas e, e a necessidade que algumas pessoas têm de serem corrompidas, né? A própria Torre Negra fala sobre corrupção, quando a gente fala sobre Uhum. essa fixação do Roland sobre a torre, né? Quando o Linoges chega na cidade, por exemplo, né, a primeira pessoa que ele mata é uma senhora idosa que representa, né, no subtexto, se a gente for analisar aí, que talvez represente aí a sabedoria da cidade, Uhum. a origem, aquela pessoa mais idosa da cidade, dos primeiros moradores, que ele pensa, olha, que afronta maior do que essa, do que chegar numa cidade e vilipendiar a moradora mais antiga dela, que representa a sabedoria da cidade, mas e aí ele procura um bode expiatório, que é o Mike, né? O personagem principal da história, digamos assim, Sim. que na nossa, pelo menos, e essa, obviamente, é uma teoria que a gente, né, tá no meio de inúmeros fãs, mas é só uma teoria, que o Mike ele representa justamente essa questão de resistir à corrupção. Porque se você for parar para analisar, o Mike ele é o símbolo de integridade daquela É, cidade. ele é. É o, é o cara que não pecou. As Tanto que pessoas se a gente. perguntam capítulos, versículos da Bíblia pra ele, né. Isso. Tanto que se a gente parar. Tem um momento, por exemplo, que o Linoge. Aquele momento que ele vai falando dos pecados, a primeira vez que ele vai andando no meio das pessoas, que ele vai falando: ah, você tem um pé de maconha no seu quintal, Sim. você fez um aborto em tal lugar e tal. Ou seja, todos os moradores dali têm seus segredos, têm os seus pecados que, se vierem à tona, vai estragar com a vida deles. Mas o maior pecado que o Mike tinha cometido era ter colado numa prova no Uma ensino prova médio, da do né? ensino médio, Então ele né, fala, você verdade. colou numa prova no ensino médio. Então acho que por isso o Linoge escolheu ele, e aí eu não vou dar mais detalhes para não soltar spoiler, mas você sabe do que eu tô falando. Por isso que ele escolheu o Mike para afrontar, porque na cabeça dele, ó, esse é o meu objetivo. Eu preciso afrontar esse cara e mostrar para essa população que até a pessoa mais pura, ela pode ser corrompida de alguma forma, né, através da manipulação, através de tudo mais. Por isso daquele final, né? A Ele gente resiste, né, cara, ele sim. resiste, velho, ele Uhum. resiste, ele resiste. E, enfim, quando a série acaba ali, né, no finalzinho, tem aquela cena do enfim, dos personagens passando ali Uhum. e tal e tudo mais também, né.
Mas você vê também o arrependimento em todo mundo eventualmente, né. Sim. Você consegue ver como Uhum. aquilo foi triste, né. Enfim, como É. aquilo doeu, como os personagens vão falar com Como ele, destruiu, né. destruiu todo mundo e tals, né. Eles perguntam: "E você tem conseguido dormir com isso?", É, sabe. Então, é uma série que eu gosto bastante, enfim, quero inclusive trazer aqui podcast, porque vai dar um papo super da hora, porque tem um personagem muito bom, sabe, tem essa coisa do bem, mal, enfim, ela apresenta esse dilema moral muito sim. complexo, questionando se o bem maior pode justificar um ato, sabe, de, enfim, pura maldade Uhum. ali, né, do que as pessoas estão vendo ou não, né, ou como você disse, o próprio Mike, ele serve como essa bússola moral dentro da história, lutando contra, enfim, essa maré de medo, né, desse esse pragmatismo dos vizinhos dele, enfim, no geral, é uma série que eu gosto bastante, com um final muito sombrio. Eu adoro, 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 adoro. E é interessante, assim, porque, se você parar pra analisar, era a comunidade perfeita. É a comunidade em que todo mundo se conhecia, todo mundo se ajudava, todo mundo respeitava uns aos outros. No início da história, quando o garotinho fica preso na escada, eles chamam o Mike, ele vai lá e você percebe que É, todo chamam o mundo se Mike. conhece, todo mundo é amigo de todo mundo, aí do nada isso é virado do avesso pela presença do Linoge, né, que chegou pra mostrar, ó, sob a superfície tudo pode parecer ótimo, mas por baixo dela vocês guardam segredos obscuros e eu vou chafurdar neles Hum, até transformar vocês em pessoas que vão fazer uma coisa muito errada pra mim. sim. Até os personagens cascas grossas, assim, né, o prefeito da cidade, por exemplo, Sim, no final ele se vê impotente, né, diante de tudo. Ele só aceita aquilo e é isso, não tem o que fazer, né. Você vê sim. como as pessoas vão se deteriorando, o psicológico, todo mundo começa a ficar, a gente precisa dar o que ele tá pedindo, senão, sabe, não vai dar, não vai dar de forma alguma. É verdade. Muito boa essa série, muito boa. Muito, muito boa. Eh, quer ir para as menções honrosas? Pode falar, fica à vontade para as menções honrosas. Eu tenho 2 menções honrosas pra citar, na verdade eu poderia citar muitas outras, mas eu vou me ater a 2 pra não me alongar tanto assim. A primeira é Jogo Perigoso, que é uma Uhum, adaptação da Netflix feita pelo Mike Flanagan, a gente já falou sobre ele, né, anteriormente, e pra mim ele é a cara das novas adaptações do King. Eu confio bastante no trabalho dele e Jogo Perigoso mostrou isso. É uma adaptação que ficou muito fiel ao conto, pegou muito bem a essência da história, assim como o Doutor Sono. Não sei se você já chegou a assistir Doutor Sono. uhum, uhum. Li o livro também. O Doutor Sono, ele também tem essa questão de ser uma boa adaptação, e eu gostei mais ainda do Doutor Sono, porque Doutor Sono ele conseguiu misturar o livro com o filme também. Ele é uma excelente adaptação do livro, do Stephen King, e também uma excelente adaptação da continuação, mas da continuação do Iluminado do Kubrick. Sim, Porque ele meio que mesclou esses dois universos. Ele fez como uma continuação do Iluminado do Kubrick e também como uma adaptação de Doutor Sono. Ele fez algumas mudanças pontuais e conseguiu acertar bastante nisso. Então, o Jogo Perigoso está na minha listinha aí. E outra é uma série que não tem nada a ver com a história principal, né, na qual ela foi baseada, mas que, como eu disse, guarda muito da essência dela e consegue misturar ela com outra história também, que é uma série chamada Chapelwaite. Não sei se você já ouviu falar. Ela hum, é a adaptação do conto Jerusalem's Lot, do livro Depois da Meia-Noite. Saiu, acho que tem 10 episódios, 8 ou 10 episódios, se eu não me engano. E a premissa básica, ela é a mesma, é parecida com o conto. Na premissa básica, um cara herda uma casa ancestral chamada Chapelwaite e tal, e uhum, chega lá até nessa casa para cuidar dela e descobre segredos que essa casa tem, enfim, uma cidadezinha misteriosa, um livro misterioso chamado The Vermes Mystery e tal. Tem toda essa pegada aí de história que se passa no século retrasado e tudo mais. Mas ficou muito diferente do conto. O conto é bem diferente da série, mas
a série conseguiu fazer uma boa adaptação porque manteve a essência do conto e conseguiu mesclar elementos que apareceriam em Salem, no livro Salem, porque o conto Jerusalém Slot, ele é uma espécie de prequel do Salem, né? Ele se passa Sim. antes de Salem. Só que assim, ele não tem nenhuma relação direta com Salem, as histórias. Elas só se passam na mesma cidade, só que Jerusalém Slot se passa quando Jerusalém Slot estava inabitada e tudo mais, bem mais antigo, fala sobre o surgimento da cidade e tudo mais, e Salem se passa 100 anos depois, na era Uhum. moderna, entre aspas, né, nos anos 60, 70. Mas ligação mesmo propriamente dita não existe entre as duas histórias. Mas aí a série conseguiu fazer essa ligação entre as duas histórias porque ela colocou elementos que aparecem no livro Salem, mas Uhum. que não aparecem em Jerusalém Slot. Então ela meio que unificou aí os dois mundos e fez uma coisa nova que ficou muito muito boa. A interpretação do Adrian Brody, o ator que fez o personagem principal, ganhou o Oscar, né, há pouco tempo. Fantástico. O cara mandou muito bem e a história ficou muito boa também. São 8 ou 10 episódios, como eu disse, se eu não me engano, todos excelentes. Super indico aí como menção honrosa. Perfeito, perfeito. Já que você trouxe duas, eu vou trazer duas também. Já comentou aqui, inclusive, sobre Carrie, o de 76, né? Que eu gostei bastante. Foi um livro que, quando eu falei que iria começar a ler Carrie, eu vi muita gente falando que você provavelmente não vai gostar tanto, porque é uma escrita bem jovem do King, enfim, mais amadora ou algo do tipo mesmo. E eu li Carrie, eu adorei Carrie. Achei que o livro ele andou super rápido pra mim assim, sabe? Eu li com alguns amigos no LC, foi maravilhoso. E o filme, eu gostei bastante do filme. É, ele se tornou um sucesso comercial, né? Crítico também, enfim, arrecadou mais de 33 milhões do seu orçamento de 2 milhões só. Sim, foi um filme que também, de certa forma, alavancou o livro, né, do King, por ter, enfim, ter sido um sucesso. E ele tem todos esses debates que você já trouxe aqui, inclusive, falando sobre bullying também, religiosidade. A própria mãe da protagonista é uma lunática religiosa, né? Então você vê o abuso dela também com a protagonista. Então tem todos esses questionamentos. E é muito interessante. Essa é uma das minhas indicações honrosas. A segunda é um filme que eu gosto muito, que é a adaptação de O Quarto 1408, né? 1408, que ele é a adaptação de um conto do mesmo nome, inclusive. Tá nos livros, se eu não me engano, é em Tudo Eventual, não é isso, Edilton? Isso, tudo é eventual. Tudo Eventual. É, Ele vai contar a história mais ou menos enfim, um autor também, né, novamente, chamado Mike, que ele é especializado em livros sobre casos paranormais, e aí ele vai ser meio que instigado a se hospedar no quarto, né, 1408, do Hotel Dupin, em Nova York, onde muitos casos sobrenaturais e mortes já ocorreram. E chegando lá, ele é alertado pelo gerente, que é o Samuel Jackson, inclusive, que tá muito bom também nesse filme, a não entrar no quarto, né? E completamente cético, o Mike, ele insiste e consegue as chaves do quarto e ele começa a passar por experiências nunca vistas antes, né? Então, também é ótimo, uma ótima adaptação, pelo menos eu gostei bastante. Ele tem essa vibe sobrenatural do filme que é muito boa, sabe? Como o filme, ele é muito bom também, mas essas foram minhas indicações. Se quiser falar de alguma ou quiser falar desses filmes, pode ficar à vontade, tá, Egilton? Não, excelentes indicações. Tem uma curiosidade, o Hotel Dolphin, na história do conto, ele fica na Rua 61, em Nova York, que é a mesma rua de um local chamado Dixie Pig, que é muito relevante para a história da Torre Negra, que aparece na Torre Negra. Aquelas várias Hum, conexõezinhas que o King coloca, vez ou outra aí nas histórias. sim. Mas é uma história que eu adoro.
o protagonista dele, quem fez foi o do filme foi o É esqueci o o nome dele. John Ai, caramba, Cusack, fugiu eu o nome. acho, é Isso, isso mesmo, John isso mesmo. Cusack, isso, ele mesmo. Ele fez outra adaptação do King que é horrível, mas é horrível mesmo assim, é muito ruim, eu acho que é a pior adaptação do King já feita, que é uma adaptação de celular, que eu acho que não Celular, enfim, o de zumbis, né, no caso. isso, isso, isso. Foi ele que fez também essa adaptação, mas essa realmente é muito ruim. Algumas curiosidades, pessoal, extras sobre o King no geral, enfim, como a gente já falou aqui, o King, ele não gosta da adaptação do Iluminado, do Kubrick, principalmente por conta da caracterização do Jack, né, enfim, ali dentro do filme, que o ator, ele já começa com um personagem realmente biruta da cabeça. King, ele aparece como figurante em várias adaptações. Eu lembro que eu assisti A Maldição e ele aparece como eu não sei se é o vendedor, o bibliotecário ou algo do tipo assim. Ele aparece como farmacêutico. Farmacêutico, É. verdade, verdade, E o nome verdade. do farmacêutico é Beckman, Beckman e o que é o nome do pseudônimo que o ele usou para pseudônimo escrever o dele. livro que deu origem ao filme. Verdade, verdade, verdade. Ele também aparece em outros, né, ele aparece em Sim. Creepshow, ele aparece em Pet Sematary também, que você É. falou inclusive. A gente elaborou um vídeo na época para o canal no YouTube, onde a gente fala sobre todas as aparições dele, né? Se não me falha a memória, foram ao todo 20, acho que 23 ou 24 aparições, se eu não me engano. Contando com algumas aparições onde ele aparece só com a voz também. Por exemplo, teve episódio dos Simpsons que ele participou, Ó, teve episódios que é mais de outras séries. Teve um filme do George Romero chamado Diário dos Mortos, que ele aparece com a voz também, numa rádio local, ele faz uma participaçãozinha com a voz dele, tal. A primeira aparição dele, na verdade, nem foi em um filme dele, foi em um filme do George Romero, que olha, era Cavaleiros de Aço, se eu não me engano, o nome do filme, onde eram basicamente cavaleiros da Tábua Redonda, com armaduras e tudo mais, só que andando de moto. Eles enfrentavam galera lá, faziam as batalhas e tudo mais de moto. E aí o King aparece na plateia. É tipo um evento que eles fazem, né, lá nos Estados Unidos, sim. deles se degladiando com as motos e tal. E aí tem o público e tal. Aí o King aparece entre o público lá, como uma espécie de caipirão e tal, colocando a mão na boca, tirando comida e tal, ao lado da Tabitha King, a esposa Ó, dele. a esposa dele, perfeito. Essa foi a primeira aparição dele em filme. Aí depois ele, né, criou essa logística de aparecer nas outras obras dele. A E mais e recente, se eu não me engano, foi It, a coisa. It, capítulo 2 eu acho, né. Eu não Isso, lembro dele no isso. capítulo 1, eu sei que no capítulo 2 ele aparece. Ele aparece no 2 lá como o vendedor lá da lojinha que revende a bicicleta pro Sim, Billy. pro Billy. Ele aparece em Comboio também de terror, né, a primeira cena é dele, ele vai tirar algum dinheiro, e É, aí ele coloca a essa moedinha, cena é muito eu boa. não lembro a frase que é, mas é chamando ele de idiota, alguma coisa assim, não é? É, aparece, ele tenta tirar o dinheiro lá e aparece a máquina, um aviso assim, You are asshole, você é É, um otário, exatamente. coisa assim. E aí ele chama: Querida, venha ver, essa É, máquina está me chamando de otário", alguma coisa, enfim, é é. engraçado também. Muito boa essa É cena. engraçado. Ele Tem a foi, ele foi pode falar. padre no cemitério, ele foi o padre que, Verdade. né, Isso. faz o velório de um personagem lá. Ele foi um caminhoneiro também ai, qual que é agora não vou lembrar, mas tem uma adaptação que ele faz um caminhoneiro também, que chega na estrada e tem um corpo lá no chão e ele para e aí fala: "Ó, galera, tem um corpo aqui, vocês não vão dar uma olhada nele não?" Creepshow, ele fez o Show. George Verrill, né, na Isso. sequência de Creepshow. Verdade, Também verdade. Tem muitas eu adoro. adaptações, né, ele aparece em Tem. muitas. Lembra muito o Shyamalan aparecendo em praticamente todos os filmes dele, Sim. né. E agora o Mike Flanagan também tá desenvolvendo essa logística, né, Aí, tá vendo? Eu no acho que é próprio
no Vida de Chuck ele aparece também, né. Aí, acho que é pra deixar sua marca, né, já não basta tá lá o É. nomezinho no roteiro de quer dizer, direção, né, também tem que estar lá que você É. apareceu Isso no filme. ai, o Alfred Hitchcock, né, tinha muito Tinha disso, né, ele isso aparecia também. bastante nos filmes dele. Exatamente, exatamente. E tem muitas adaptações que, enfim, como a gente disse aqui, nasceram direto pra relação dele com a TV, né. Como você próprio Uhum. disse, o caso de Rosie Red também, o Kingdom Hospital também ele aparece, Sim. o No Hospital ele é bem curioso, porque ele é baseado numa série dinamarquesa, né, numa série dinamarquesa também chamada Kingdom Hospital, que é do Lars von Trier, Lars von Trier. dinamarquês bem conhecido, fez vários filmes bem interessantes. Só que o King deu a pitada dele, né, diferente. Eu gosto, não tá entre os meus trabalhos favoritos dele, na verdade eu acho ela bem fraca, mas eu gosto principalmente pelas referências da Torre Negra. Tem muita referência da Torre Negra naquela série, e tem a recriação do acidente que o King teve em 99. É Hum, basicamente uma recriação fiel à cena do acidente do personagem, é exatamente como o King foi acidentado, atropelado por uma van e tal. Eu gosto das coisas que ele faz, como a gente comentou anteriormente, né, eu gosto muito das coisas que ele faz direto pra TV, com exceção de Kingdom Hospital, porque Kingdom Hospital eu acho meio caótico, ele meio que tentou fazer um terrir ali, com umas pitadas de humor negro e tudo mais. Pra mim não funcionou muito bem na época, né, eu nunca reassisti depois. Mas tem muita coisa dele boa. O próprio Tempestade do Século, né, ele fez direto pra TV, Rose sim. Red, ele fez Jovem Outra Vez também, que eu não lembro como que é o nome lá fora, mas no Brasil foi traduzido como Jovem Outra Vez. Eu nem lembro se já chegou a passar na TV aberta essa série aqui, Eu mas não tenho recordações desse. Jovem Outra Vez, não é? isso. Recebeu o nome de Jovem Outra Vez, eu não lembro o nome do Gold Years, o nome do Gold Years aqui, original. acabei de ver também. Gold Perfeito, Years. perfeito. É bem Eh, legal, é bem divertida. vou colocar também na listinha pra assistir. Tem muitas, né, a gente falou, tem mais te provavelmente já deve ter uma centena de adaptações agora e ele vai lançando um livro todo ano, vai ter adaptação todo ano também, enfim, é uma coisa, né, ele não cansa de escrever e não cansam de adaptar, ele também. É verdade. O King, ele é, como a gente disse anteriormente, ele é um autor que sempre andou muito próximo do cinema, né? A inspiração de boa parte dos livros dele também foi o cinema. Ele cresceu assistindo, Sim, né, verdade. filmes e tal. Então, ele é um ator extremamente adaptável. E ele também, ele próprio, né, incentivava isso. Ele tinha até pouco tempo atrás o projeto Dollar Baby, onde ele emprestava os direitos, né, para estudantes de cinema pelo valor simbólico de $1. Sim, Então ele sempre incentivou bastante isso, sempre andou muito próximo do cinema. Eu acho acho que até depois que ele se for, Deus o livre, trabalho na madeira, né, mas até depois que ele se for, eu acho que os livros dele ainda continuarão sendo muito adaptados. com Até porque o certeza. próprio King, ele não tem nenhum, ele é bem desprendido com relação a isso, né, ele não tem problema em vender os direitos dos filmes dele, às vezes ele vende por valores simbólicos quando ele, por exemplo, os direitos de A Espera de um Milagre, né, quando ele vendeu para o Frank Sim, Darabont. Ele vendeu por valores simbólicos mesmo, né, então foi uma questão de $1 e pouquinho, uma coisa assim, e na e época. Então quando ele vê que realmente vai ser uma boa adaptação, ele nem grila muito com isso. E ele ele sempre não fala, né, grila. mesmo que a adaptação não seja boa, você tem o livro sempre vai estar na estante para você ler. É, Então se você não verdade, gostar da adaptação, lê o livro. verdade, verdade. Say that you don't, you turn around and do it. Say that you won't. Bom, mas, eu acho que a gente chegou ao fim desse episódio, né, esse episódio especial
sobre o Stephen King. Eu, assim, queria agradecer demais a presença de você aqui, porque trouxe muito conhecimento e paixão pelo tema. A gente sabe que você é esse porta-voz e é muito bom ter alguém assim que traz notícias sobre o King e tudo mais pra gente. Então, assim, se tiver mais alguma coisa, pode falar, fica à vontade. Fala onde o pessoal pode te acompanhar mais do seu trabalho, enquanto porta-voz do King, enfim, profissional. Pode ficar à vontade. Eu só queria agradecer de novo pelo convite, né, Bruno? A gente já tá quase, eu tô vendo aqui o tempo, 1h52 já de papo, né? Vai ter um trabalhinho para editar esse podcast. Mas eu queria agradecer pelo convite, dizer novamente que foi uma honra estar aqui falando sobre o King com você. Eu gosto muito, né? A gente faz esse trabalho com o King. Eu leio o King desde os meus 16 anos, né? Como eu disse anteriormente lá, com os Langoliers e tal. Mas falar sobre Stephen King mesmo já são. Acho que a gente começou em 2000. Na verdade, no início dos anos 2000, com as comunidades no Orkut, na época, né? E aí, 2007, oficialmente com os sites, né? Com o Projeto 19 com o stevenking.com.br. Então já são quase 20 anos aí. 20? Não, peraí, tô ruim de conta. 2007, 17, são quase 20 anos aí já falando sobre Stephen King na internet. Só de Instagram são 13. Instagram, Twitter, as redes sociais são 13, 14 anos. Então é muito tempo aí para falar sobre Stephen King. E eu fico sempre muito feliz quando a galera me chama para conversar sobre isso, porque é um dos poucos assuntos que, além de literatura, né, da minha paixão pela literatura, Uhum. outros autores e tudo mais, é um dos poucos assuntos que a gente pode sentar e conversar assim à vontade. E eu não sei se você já percebeu, mas eu falo bastante, né? Mal de professor. Mas não tem jeito, né? Falar sobre King é isso. Falar sobre King é falar à vontade e abrir a boca e falar muita coisa para Sim, sim. pensar, muitos enigmas, É muitas verdade. teorias, muito tudo, né. Esse papo foi só um papozinho simples pra gente falar sobre adaptações, a gente trouxe algumas informações aqui, você trouxe bastante informações sobre o King no geral, né, enfim. Então foi um prazer te ter aqui, cara, de verdade. Bom, fico muito feliz. Foi muito bom o papo. Se quiser se despedir, falar mais, fica à vontade. Pessoal que quiser saber mais sobre Stephen King, acessem nosso site, aí fica o convite, stevenking.com.br. Nós também estamos nas redes sociais, né, no Instagram, instagram.com/stevenking_br. Twitter também, Twitter e Threads também são o mesmo endereço. E é isso. Muito obrigado novamente pelo convite e que tenham todos longos dias e belas noites. É isso, então, gente, sigam lá, porque o conteúdo é de primeira. E você, ouvinte, conta pra gente qual sua adaptação favorita do King aí, tá? Vou colocar uma enquete com alguns nomes, vocês, né, enfim, coloquem aí qual que vocês gostam mais nos comentários também. Sigam o Edilton, o Stephen King BR lá no Instagram. Sigam o Redrum também, tá? Não esqueçam de avaliar o podcast. O Edilton tem um podcast também, não é, Edilton? Sim, sim. O nosso podcast, o Steven King Brasil, no Spotify e nos outros agregadores também, né? Porque né, a gente posta no Spotify, mas aí ele, né, se espalha para os outros agregadores. Isso, Mas é isso. só digitar lá Steven King Brasil que você acha. Perfeito, perfeito. A gente se encontra no próximo episódio do Redrum, tá? Longos dias e belas noites para todos vocês.